Oi, tá começando mais um audiobook Chocolate. O livro de hoje é O Canibal de Nine Elms, do autor Robert Brinza. Vamos de descrição da capa? Em segundo plano, podemos ver o perfil de uma pessoa em uma ponte. Essa pessoa tá de capuz, então é bem misterioso assim, não dá pra ver o rosto. Na parte superior tem um céu com bastante nuvens e o título escrito em vermelho. E na parte inferior, no chão da ponte, o nome do autor está escrito em branco, seguido por uma frase. Autor do best-seller A Garota no Gelo. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Rayane Canin, então já pega o seu chocolatinho, os seus fones e vamos começar. Ah, lembrando que, pelo título, eu não tenho certeza, mas provavelmente vai ter algumas cenas pesadas, então, alerta de gatilhos, ok? Outono de 1995. Capítulo 1. A detetive Kate Marshall voltava de trem para casa quando o telefone tocou. Levou um tempo vasculhando as dobras do comprido casaco antes de encontrá-lo no bolso interno. Pegou o tijolão, puxou a antena e atendeu. Era seu superior, o inspetor-chefe Peter Conway. Senhor? Alô? Finalmente ela atende! Ralhou, indo direto ao ponto. Estou te ligando há um tempão. Pra que ter um celular desse se não atende? Desculpe, fiquei no tribunal o dia todo para ver a sentença do Travis Jones. Ele pegou 3 anos, o que é mais do que eu. Um passeador de cães achou o corpo de uma jovem desovado no Crystal Palace Park, informou, interrompendo. Nua, há marcas de mordida no corpo, um saco plástico amarrado na cabeça. O canibal de Nine Elms. Operação Cicuta, na verdade. Você sabe que eu não gosto desse nome. Kate quis responder que aquele nome já tinha pegado e que seria usado para sempre, mas ele não era o tipo de chefe que encorajava provocações. A imprensa havia cunhado o apelido 2 anos antes, quando Shelley Norris, de 17 anos, foi encontrada em um ferro velho na área de Nine Elms, no sudoeste de Londres, perto do Tâmisa. Tecnicamente, o assassino só mordia as vítimas, mas isso não foi empecilho para que a imprensa inventasse um bom apelido de serial killer, o canibal de Nine Elms. Nos 2 anos seguintes, outras 2 adolescentes foram sequestradas, ambas no início da noite, voltando da escola. Os corpos foram descobertos vários dias depois dos desaparecimentos, desovados em parques de Londres. Nada vende mais jornal do que um canibal à solta. Kate, onde você está? Estava escuro do lado de fora da janela do trem. Ela olhou para o painel eletrônico no vagão. No trem, quase em casa, senhor. Pego você em frente à estação, no lugar de sempre. Ele desligou sem esperar pela resposta. 20 minutos depois, Kate aguardava em uma pequena calçada entre a passarela subterrânea da estação e a movimentada rua South Circular, onde uma fileira de carros movimentava-se lentamente. Havia construções em grande parte da área ao redor da estação. Para Kate chegar até seu pequeno apartamento, passava por uma rua comprida e repleta de canteiros de obras vazios, lugar no qual não deve se demorar depois que escurece. Os passageiros com quem saiu do trem tinham atravessado a South Circular e se dispersado pelas ruas escuras. Ela olhou para trás. A passarela subterrânea úmida e vazia estava banhada pelas sombras. E trocou a perna de apoio. Entre os pés, uma sacolinha de compras para o jantar. Um pingo de água acertou o pescoço dela. Depois outro. E começou a chover. Kate suspendeu a gola do casaco e, encurvando o corpo, se aproximou da luz ofuscante dos faróis no trânsito. Kate havia sido designada para a Operação Cicuta 16 meses antes, quando a contagem de corpos vitimados pelo canibal de Nine Elms estava em 2. Tinha sido ótimo participar de um caso importante, particularmente porque a nomeação a levou a ser promovida à patente de detetive à paisana. Nos 8 meses desde a descoberta do 3º corpo, uma estudante de 17 anos chamada Carla Martin, o caso esfriou. A Operação Cicuta perdeu importância e Kate, com vários outros policiais subalternos, foram transferidos para o esquadrão antidrogas. Semicerrando os olhos, observou através da chuva a comprida fileira no trânsito. Faróis altos apareceram em uma curva fechada na estrada, mas não havia sirenes de polícia ao longe. Ela olhou para o relógio e saiu do clarão. Kate não via Peter havia 2 meses. Logo depois de ser transferida, dormiu com ele. Peter raramente socializava com a equipe, e em uma rara noite de bebidas depois do trabalho, acabaram conversando e ela achou a companhia e a inteligência dele estimulantes. Ficaram até tarde no pub. O restante da equipe já tinha ido para casa, e acabaram no apartamento dela. Na noite seguinte, Peter a convidou para ir à casa dele. O casinho com o chefe, não em uma, mas em 2 ocasiões, era algo que a queimava por dentro de arrependimento. Foi um momento de loucura. 2 momentos, antes de ambos recuperarem o juízo. Kate tinha um forte senso moral. Era uma boa policial. Pego você em frente à estação, no lugar de sempre.
Estava incomodada por Peter ter dito aquilo ao telefone. O chefe tinha lhe dado carona para o trabalho 2 vezes, e em ambas, um colega dela, o detetive e inspetor Cameron Rose, que morava ali perto, também estava no carro. Ele teria dito, no lugar de sempre, para Cameron Rose? O frio começava a subir por trás do casaco comprido, e a chuva infiltrava pelos buracos do sapato bonito que tinha colocado para ir ao tribunal. Kate ajustou a gola e encurvou-se dentro do casaco, voltando a atenção para a fileira no trânsito. Quase todos os motoristas eram homens, brancos, na faixa dos 35, 40 anos. A perfeita demografia de um serial killer. Uma van branca imunda passou por ela, e o rosto do motorista estava distorcido pela água da chuva no para-brisa. A polícia acreditava que o canibal de Nine Elms usava uma van para sequestrar as vítimas. Fibras de um carpete de um Citroën Dispatch branca, 1994. Há mais de 100 mil veículos desses registrados em Londres e nos arredores tinham sido encontradas em 2 das vítimas. Kate se perguntou se os policiais que tinham permanecido na Operação Cicuta continuavam trabalhando naquela lista de proprietários de Citroën Dispatch. E quem era a nova vítima? Nada tinha sido publicado nos jornais sobre o desaparecimento de alguém. O semáforo à frente ficou vermelho e um pequeno Ford azul parou na fileira de carros a alguns metros. O homem dentro dele era o típico executivo de Londres, sobrepeso, na faixa dos 55 anos, de terno risca de giz e óculos. Ele viu Kate, suspendeu as sobrancelhas sugestivamente e piscou os faróis. A detetive desviou o olhar. O Ford azul avançou devagar, fechando o espaço na fileira de carros até a janela do passageiro quase emparelhar com ela. O vidro desceu e o homem se inclinou. — Oi, parece que está com frio. Eu esquento você. Ele deu uns tapinhas no banco do passageiro e pôs para fora a língua fina e pontuda. Kate ficou paralisada. Um pânico subiu por seu peito. Esqueceu que estava com distintivo e que era policial. Isso tudo desapareceu de sua mente e o medo se apoderou dela. — Anda, pula para dentro. Vamos deixar você quentinha, disse ele, antes de dar tapinhas no banco do passageiro de novo, impaciente. Kate afastou-se do meio-fio. A passarela subterrânea atrás dela estava escura e vazia. Os outros veículos na fileira tinham motoristas homens e eles pareciam distraídos, encasulados em seus carros. O sinal à frente continuava vermelho. A chuva dedilhava preguiçosamente no teto dos veículos. O homem se inclinou ainda mais e abriu alguns centímetros da porta do passageiro. Kate deu outro passo para trás, mas se sentiu encurralada. E se ele saísse do carro e a empurrasse para dentro da passarela subterrânea? — Não estou brincando. Quanto é? Perguntou o homem. O sorriso dele tinha desaparecido, e Kate viu que a calça do sujeito estava desabotoada. A cueca tinha uma cor desgastada e desbotada. Ele enganchou o dedo por baixo da cintura e expôs o pênis e um emaranhado de pelos púbicos agrisalhados. Kate continuava enraizada no lugar, desejando que o sinal abrisse. Uma sirene de polícia berrou de repente, rasgando o silêncio, e os carros e o arco da passarela subterrânea foram iluminados por uma luz azul intermitente. O homem se arrumou depressa, abotoou a calça e fechou a porta. Acionou as travas. O rosto reassumiu a expressão impassível. Kate vasculhou dentro da bolsa e pegou o distintivo. Aproximou-se do Ford azul e bateu o distintivo na janela do passageiro, nervosa por não ter feito isso antes. A viatura sem identificação de Peter, com a luz giratória azul no teto, se aproximava depressa pelo acostamento de grama, passando ao lado da fileira do trânsito. O sinal ficou verde. Um carro na frente da viatura arrancou e Peter entrou na vaga. O homem dentro do Ford estava em pânico, ajeitando o cabelo e a gravata. Kate o encarou, guardou seu distintivo na bolsa e seguiu na direção do carro de Peter. Capítulo 2. Desculpe fazer você esperar. Trânsito, disse Peter, abrindo um sorrisinho. Recolheu uma pilha de documentos do banco do passageiro e os colocou atrás do banco dele. Era um homem bonito, de 30 e tantos anos, ombros largos, cabelo volumoso, escuro e ondulado, maçãs do rosto salientes e olhos castanho claros. Estava com terno preto e caro, feito sob medida. — Sem problema, disse ela, sentindo-se aliviada, colocando a bolsa e as compras no assoalho, relaxando no banco. Assim que Kate fechou a porta, Peter acelerou e ligou a sirene. O para-sol estava abaixado no lado do passageiro e ela capturou seu reflexo no espelho enquanto o suspendia. Não estava de maquiagem nem se vestia de maneira provocativa. Sempre se achou um pouco comum. Não era delicada. Tinha traços fortes. O cabelo na altura do ombro estava amarrado para trás, enfiado por baixo da gola do comprido casaco de inverno, quase que por acaso. A única característica marcante no rosto eram os olhos peculiares, de um azul violeta surpreendente, com uma explosão de laranja inflamado que os inundava da pupila para fora, causado por uma heterocromia setorial, uma condição rara que deixa os olhos com 2 cores.
A outra característica menos permanente no rosto era um ferimento no lábio, começando a cicatrizar, causada por um bêbado irado que resistiu à prisão alguns dias antes. Não teve medo de lidar com o bêbado e não ficou com vergonha quando ele acertou. Fazia parte do trabalho. Por que se sentiu envergonhada ao ser assediada pelo executivo nojento? Era ele quem vestia a cueca cinza frouxa e tinha a viralidadezinha curta e grossa. "O que foi aquilo, com o carro lá atrás?" perguntou Peter. "Ah, estava com uma luz de freio queimada", respondeu ela. Era mais fácil mentir. Sentia-se constrangida. Kate pôs um fim à lembrança do homem no Ford azul. "Convocou a equipe toda para ir à cena do crime?" "É claro", respondeu ele, dando uma olhada rápida para a detetive. "Depois que conversamos, recebi uma ligação do comissário assistente Anthony Escher. Ele falou que se esse assassinato estiver ligado à Operação Cicuta, basta eu pedir que terei todos os recursos de que precisar à disposição." Ele acelerou em quarta marcha por uma rotatória e pegou a saída para o parque Crystal Palace. Peter Conway era um policial de carreira, e Kate não tinha dúvida de que solucionar aquele caso resultaria na promoção dele a superintendente ou até superintendente-chefe. Peter tinha sido o policial mais jovem a ser promovido a inspetor-chefe na história da Polícia Metropolitana. As janelas estavam começando a embaçar, e Peter ligou o ar quente. O arco de condensação no para-brisa ondulou-se e retrocedeu. Entre um grupo de casas coladas umas às outras, Kate vislumbrou o horizonte iluminado de Londres. Milhões de luzes alfinetavam o tecido negro do céu, simbolizando as casas e os escritórios de milhões de pessoas. Kate indagou qual delas pertencia ao canibal de Nine Elms. "E se nunca o acharmos?" pensou ela. A polícia não encontrou Jack o Estripador, e naquela época Londres era minúscula em comparação a hoje. "Conseguiram mais alguma pista analisando o banco de dados das vans brancas?" perguntou ela. "Interrogamos mais 6 homens, só que o DNA deles não era compatível com o do sujeito que procuramos." "Ele deixar o DNA nas vítimas não é descuido nem falta de controle. É uma espécie de marcação de território, como um cachorro." "Você acha que ele quer que a gente o pegue?" "Sim. Não. Possivelmente. Ele está se comportando como se fosse invencível." "Ele acha que é invencível, mas vai cometer um deslize. Eles sempre cometem", afirmou Kate. Viraram na entrada norte do Crystal Palace Park. Um carro de polícia aguardava ali e um policial acenou para que passassem. Percorreram uma comprida via de cascalho, geralmente reservada para pessoas a pé. Ela era margeada por grandes carvalhos, cujas folhas que se soltavam e acertavam o para-brisa, emitindo um barulho molhado e obstruindo o limpador. Ao longe, o enorme transmissor de rádio do Crystal Palace aparecia acima das árvores como uma torre Eiffel magricela. Depois de uma descida, a via terminava em um pequeno estacionamento ao lado de um comprido e plano gramado, que dava para uma área arborizada. Uma enorme fita de isolamento da polícia contornava todo o gramado. No centro dele, havia uma segunda fita, menor, ao redor de uma tenda da perícia forense que brilhava no escuro. Ao redor da segunda fita estava a van do patologista, 4 viaturas e um grande veículo de apoio da polícia. Onde o asfalto se encontrava com a grama, a fita do primeiro isolamento agitava-se à brisa. Eles foram recebidos por 2 guardas, um homem de meia idade com a barriga caindo sobre o cinto e um jovem alto e magro que parecia adolescente. Kate e Peter mostraram as identificações ao policial mais velho. Os olhos dele, contornados por pele solta, saltitavam entre os distintivos dela e de Peter e a faziam lembrar-se de um camaleão. Devolveu-as e foi suspender a fita da polícia, mas hesitou, olhando para a tenda brilhante. "Em toda a minha vida nunca vi nada parecido com isso", alertou ele. "Você foi o primeiro a chegar ao local?" perguntou Peter, impaciente para que o sujeito suspendesse a fita, mas sem vontade de suspendê-la ele mesmo. "Fui. Agente Stanley Gresham, senhor." "Esse é o agente Will Stokes", disse ele, gesticulando na direção do jovem policial, que repentinamente fez uma careta, virou o rosto e vomitou por cima da fita da polícia. "É o primeiro dia de trabalho dele", acrescentou, meneando a cabeça. Kate olhou com dó para o rapaz, que suspirou, vomitou novamente e ficou com fiapos de baba pendurados na boca. Peter pegou um lenço branco, limpo do bolso interno, e Kate achou que o ofereceria ao jovem policial, mas ele o levou ao nariz e à boca. "Quero que lacrem a cena deste crime. Ninguém fala uma palavra", ordenou Peter. "É claro, senhor." Ele agitou os dedos à fita da polícia. Stanley a suspendeu. Os 2 detetives se inclinaram e passaram por baixo. O gramado em declive levava à segunda fita da polícia, onde o detetive Cameron Rose e a detetive inspetora Marcia Lewis aguardavam. Cameron, como Kate, tinha 20 e poucos anos, e Marcia era a mais velha que todos, uma mulher robusta na faixa dos 50 anos, com elegante terninho e um comprido casaco, tudo preto. Seu cabelo grisalho era curto e ela tinha uma voz rouca de fumante. "Senhor", disseram os 2 em uníssono. "O que está acontecendo, Marcia?" questionou Peter.
Todas as entradas e saídas do parque estão fechadas e já solicitei um pelotão à polícia para que faça um pente fino da região e um porta a porta. A patologista forense já está aí dentro, pronta para falar com a gente, disse Marcia. Cameron era muito alto, magro e destacava-se acima dos outros. Não tinha tido tempo para trocar de roupa e de calça jeans, tênis e jaqueta de inverno verde, mas parecia um adolescente desleixado que um detetive. Kate se questionou por um momento o que ele estaria fazendo quando recebeu a ligação para ir à cena do crime. Deduziu que ele tinha chegado ao local com Marcia. Quem é a patologista forense? Perguntou Peter. Ledora Graves, respondeu Marcia. Estava quente dentro da tenda e a iluminação tinha um brilho quase doloroso. A patologista forense, Ledora Graves, uma mulher baixinha, de pele escura e olhos verdes penetrantes, trabalhava com 2 assistentes. Uma mulher nua estava caída de bruços numa depressão enlameada da grama. Um saco plástico transparente amarrado, com força no pescoço, cobria-lhe a cabeça. A pele pálida estava manchada de terra e sangue e repleta de cortes e arranhões. A parte de trás das coxas e das nádegas tinham várias marcas de mordidas profundas. Kate parou ao lado do corpo, já suando por baixo do capuz e da máscara descartáveis. A chuva martelava o forro esticado da tenda, forçando Ledora a levantar a voz. A vítima foi colocada nessa posição, deitada sobre o lado direito do corpo com o braço sob a cabeça. O braço esquerdo está perpendicular ao corpo e estendido para frente. Há 6 mordidas na lombar, nas nádegas e nas coxas. Ela aponta para as mordidas mais profundas, de onde a carne havia sido removida com tamanha profundidade que a espinha da garota ficou exposta. Aproximou-se da cabeça da vítima e suspendeu-a delicadamente. A corda fina amarrada com força no pescoço cortava a carne agora inchada. Reparem que o nó é bem específico. O nó punho de macaco, disse Cameron, falando pela primeira vez. Parecia abalado. Embora as máscaras descartáveis ocultassem o rosto dos colegas de equipe, Kate conseguia ler a expressão alarmada nos olhos deles. Isso mesmo, confirmou Ledora, segurando o nó com a mão enluvada. Ele era incomum por causa da série de voltas cruzadas. Parecia uma bolinha de lã, quase impossível de ser reproduzido por uma máquina. É ele, o canibal de Nine Elms, afirmou Kate. As palavras saíram-lhe da boca antes que pudesse contê-las. Preciso fazer mais análises na autópsia para chegar a essa conclusão, mas... Sim, concordou Ledora. A chuva engrossou, intensificando o trovejante dedilhar no teto da tenda. Ela soltou a cabeça da jovem, colocando-a delicadamente de volta no braço. Existem vestígios de estupro. Há fluidos corporais e ela foi torturada. Além disso, cortaram a garota com um objeto afiado e a queimaram. Dá para ver as queimaduras nos braços e nas coxas. Parece que foram feitas com isqueiro de um carro. Ou de uma van Citroën Dispatch branca, disse Kate. Peter encarou-a com a cara fechada. Não gostava de se sentir em desvantagem na argumentação. Causa da morte? Perguntou ele. Preciso fazer a autópsia, mas extraoficialmente, nesse estágio, diria que asfixia com um saco plástico. Há sinais de hemorragia petequial no rosto e no pescoço. Obrigado, Ledora. Fico aguardando ansioso o resultado da autópsia. Espero que a gente consiga identificar depressa essa pobre jovem. Ledora assinou para os seus assistentes com a cabeça e eles buscaram uma maca portátil com um reluzente saco preto para o corpo. Colocaram-na ao lado do cadáver e viraram delicadamente a jovem para cima dela. À frente do corpo nu tinha pequenas marcas circulares e arranhões. Era impossível identificar a aparência da garota. O rosto era grotesco e distorcido sob o plástico. Tinha grandes olhos azuis claros, opacos e paralisados pela morte. A expressão nos olhos fez Kate estremecer. Era desprovida de esperança, como se seu último pensamento tivesse ficado paralisado no olhar. Sabia que ia morrer. Capítulo 3. Ver o corpo espancado da jovem deixou Kate perturbada e exausta após um dia que já havia sido longo, mas precisava agir depressa numa investigação daquele porte. Assim que saíram da tenda da perícia, Kate ficou responsável pelos interrogatórios porta a porta na Ticket Road, uma comprida avenida de casas elegantes do lado oeste do parque. Apesar de ter uma equipe de 8 policiais, levaram quase 5 horas para realizarem a tarefa na rua toda, e a chuva não deu trégua. A principal pergunta: você viu uma van Citroën Dispatch 1994 branca ou alguém agindo de maneira suspeita? Despertava medo e curiosidade nos moradores da Ticket Road. A busca por uma van branca havia sido muito divulgada pela imprensa, mas a polícia não tinha permissão para fornecer detalhes do caso. Mesmo assim, a maioria das pessoas com quem Kate falou sabia que ela estava trabalhando no caso do canibal de Nine Elms e tinha opiniões, perguntas e suspeitas. Tudo isso gerava uma infinidade de pistas a serem investigadas. Logo após a meia-noite, Kate e a equipe foram convocados para retornar ao local da reunião na estação.
O corpo da jovem já estava no necrotério para autópsia e a visibilidade ruim e a chuva forte dificultavam a busca por vestígios no Crystal Palace Park. Disseram então para interromperem os trabalhos, que seriam retomados na manhã seguinte. O policial com quem Kate estava trabalhando embarcou em um ônibus de volta para o norte de Londres, deixando-a sozinha no estacionamento. Estava prestes a chamar um táxi, quando os faróis de um carro reluziram na esquina e Kate viu Peter caminhando em sua direção. — Quer uma carona para casa? Ofereceu o chefe, também ensopado e cansado. Ele tinha ganhado pontos com Kate por arregaçar as mangas e não ter ficado sentado com um copo de café em uma das vans de apoio. A detetive deu uma olhada no parque ao redor. Restavam 3 viaturas, mas concluiu que pertenciam aos policiais que tinham tirado o menor palitinho no jogo para decidir quem ficaria acordado ali no parque. Peter a viu hesitar. — Não tem problema, e você deixou suas sacolas no meu carro, disse ele. A falta de entusiasmo de Peter em dirigir até a casa dela a fez sentir-se mais propensa a aceitar a carona. — Obrigada, seria ótimo. Aceitou, desejando repentinamente um banho quente, um chá e torradas besuntadas de manteiga e mel, seguidos de cama quente. Ele abriu o porta-malas e pegou um punhado de toalhas na sacola da lavanderia. — Obrigada, disse Kate, pegando uma, colocando-a nos ombros e enxugando o rabo de cavalo. Ela abriu a porta do passageiro e viu que as sacolas de compras continuavam no chão. Peter abriu a porta do motorista e o porta-luvas. Vasculhou lá dentro, pegou um manual de carro e um molho de chaves, antes de encontrar uma caixa de lenço umedecido. Limpou os dedos depressa e jogou os lenços sujos debaixo do carro. — O pente fino no terreno deu algum resultado? Perguntou ela. — Algumas fibras, bitucas de cigarro, um calçado, mas é um parque, vai saber a quem pertencem. Ele prendeu uma toalha no banco do passageiro, pegou uma garrafa térmica no console central e entregou a Kate, enquanto prendia outra toalha no banco do motorista. Kate divertia-se com o que via. Parecia bastante sistemático ali, arrumando e prendendo tudo de maneira exagerada, certificando-se de que as capas improvisadas tampassem tudo e que permaneceria no lugar. — Acho que você é a primeira pessoa que vejo tentando deixar o banco do carro arrumadinho, igual a uma cama de hospital, disse ela. — Estamos encharcados e este carro é novo. Você não sabe o quanto tive que lutar para comprá-lo, disse ele, franzindo a sobrancelha. Era a primeira vez naquela noite que Peter demonstrava alguma emoção. Os bancos sujos do carro geraram nele uma ansiedade verdadeira. Kate se perguntou se era aquilo que acontecia depois de muito tempo na polícia. A pessoa não deixava as tragédias a afetarem e se estressava com bobagens. Ficaram em silêncio no trajeto para Deptford. Ela olhava fixamente pela janela, dividida entre tentar tirar a imagem da garota da cabeça e tentar mantê-la ali, para não esquecer o rosto e catalogar todos os detalhes. Kate morava em um apartamento térreo atrás de uma fileira de lojas baixas, bem perto da Deptford High Street. O acesso à porta da frente ficava em um estacionamento de cascalho esburacado, e o carro de Peter batia e sacolejava nos buracos inundados. Pararam em frente à porta, debaixo de um toldo e ao lado da entrada de serviço do restaurante chinês da região, onde havia uma pilha de engradados cheios de garrafas de refrigerante vazias. O farol de Peter refletia na parede desbotada dos fundos do prédio de Kate, iluminando o interior do carro. — Obrigada pela carona, disse ela, abrindo a porta e dando um passo largo para evitar uma poça grande. Peter se inclinou e entregou a sacola de compras para Kate. — Não esquece isso e até amanhã, às 10, na delegacia. A gente se vê lá. Ela pegou a sacola e fechou a porta. O farol dele iluminava o estacionamento enquanto ela cavucava o bolso em busca da chave e abria a porta da frente. Em seguida, escureceu. Virou-se e viu os faroletes traseiros desaparecerem. Tinha sido um erro idiota dormir com o chefe, mas após ver a jovem morta e saber que havia um assassino à solta, pareceu uma bobagem e tornou-se nada. Capítulo 4. O interior do apartamento estava frio. Uma pequena cozinha dava vista para o estacionamento e ela fechou apressadamente a persiana antes de acender a luz. Tomou um banho demorado e ficou sob a água até o calor retornar aos seus ossos. Depois pôs um roupão e voltou à cozinha. O aquecimento central fazia seu trabalho e bombeava água quente e gorgolejante pelos canos, esquentando o cômodo. Repentinamente faminta, foi pegar uma lasanha de micro-ondas na sacola de compras, mas por cima dela estava um molho de chaves e a garrafa térmica do carro de Peter. Kate pôs a garrafa na bancada e foi ao telefone na parede da cozinha ligar para o bip. Assim ele não precisaria chegar em casa antes de descobrir que não estava com a chave. Prestes a ligar, percebeu as chaves na mão. Eram 4, todas grandes e velhas. Peter morava em um prédio novo perto de Peckham. A porta da frente tinha uma fechadura da marca Yale. Lembrava-se claramente disso por causa daquela segunda noite em que ele a convidou para jantar lá.
Tinha hesitado em frente à porta do lado de fora, encarando a fechadura e pensando: que porcaria é esta que estou fazendo? Na primeira vez eu estava bêbada, agora estou sóbria e voltei atrás demais. As chaves na mão dela eram chaves de encaixe para fechaduras grandes e um pedacinho de corda as prendia ao chaveiro. A corda era fina e produzida com fios brancos e azuis entrelaçados. Um barbante, ou corda, bem resistente, forte e bem feita. Virou a amarra da corda na mão, o nó na ponta era o punho do macaco. Devolveu o fone ao gancho e ficou observando as chaves. Kate teve a sensação de que o cômodo estava inclinando-se sob seus pés. Os pelos da nuca arrepiaram. Fechou os olhos e as fotos dos locais em que as garotas mortas foram encontradas cintilaram por trás deles. Sacos amarrados com força no pescoço, vácuo dentro deles, distorcendo-lhe a fisionomia. Amarrados com um nó. Abriu os olhos e observou as chaves e o nó punho de macaco. Não, estava exausta e inventando histórias. Puxou uma cadeira e sentou-se à mesa da cozinha. O que sabia de Peter fora do trabalho? O pai dele estava morto. Tinha escutado boatos estranhos aqui e ali sobre a mãe sofrer de alguma doença mental. Ela estava no hospital. Peter teve uma infância difícil, lutou muito para superá-la e orgulhava-se de ter conseguido. Era um policial muito estimado pelo alto escalão. Não tinha namorada nem esposa, era casado com o trabalho. E se as chaves pertencessem a um amigo? Ou à mãe? Eram de uma porta grande ou de uma fechadura robusta. A polícia havia especulado que o assassino precisava de um lugar para guardar a van e as vítimas. Um depósito ou uma garagem grande. Se Peter tivesse um depósito, teria mencionado isso, e ela se lembrava dele reclamando do prédio em que morava. Tinha dito que pagava uma fortuna por um espaço no estacionamento subterrâneo e ele não incluía a garagem. Não, tinha sido um dia longo e estressante. Precisava dormir. Pôs as chaves na bancada e tirou a lasanha da sacola. Abriu a embalagem externa, colocou a caixinha plástica no micro-ondas e programou 2 minutos. A mão pairava diante do timer. Ficou pensando na época em que contrataram um especialista, um chefe escoteiro aposentado, que explicou o nó punho de macaco para o pessoal na sala de investigação. O nó chamava a atenção porque apenas pessoas com certo nível de expertise conseguiam fazê-lo. O punho de macaco era amarrado na ponta de um laço de corda, como um nó ornamental e um peso, para que fosse mais fácil dá-lo. Possuía esse nome porque parecia um pequeno punho ou uma patinha fechados. A lasanha girava lentamente no micro-ondas. O chefe escoteiro aposentado disse que a maioria dos meninos do escotismo aprendia a fazer nós. O punho de macaco tinha pouca utilidade prática, mas era feito por entusiastas. Todos na sala de investigação tentaram fazê-lo, sob a atenta instrução do chefe escoteiro, e apenas Marshall conseguiu. Peter foi um fiasco, e até fez piada sobre o quanto era horrível naquilo. Só aprendi a amarrar os sapatos aos 8 anos, esbravejou ele na ocasião. Todos os policiais na sala de investigação riram, e Peter pôs a mão no rosto com fingido constrangimento. As chaves eram velhas e um pouco enferrujadas. Tinham passado óleo nelas para conservá-las. Algumas partes da corda brilhavam. O nó punho de macaco era antigo, encardido e oleoso. Roendo as unhas, não percebeu que o micro-ondas apitou alto 3 vezes para avisar que tinha terminado. Sentou à mesa da cozinha. As 3 primeiras vítimas foram estudantes com idades entre 15 e 17 anos, todas sequestradas na quinta ou na sexta, e os corpos apareceram no início da semana seguinte. Elas praticavam esportes e, nos 3 casos, foram capturadas no caminho para casa depois do treino na escola. Os sequestros foram tão bem executados que o assassino devia saber onde estariam e preparou a emboscada. Eles interrogaram professores de educação física em todos os bairros e fizeram o mesmo com professores homens que tinham vans Citroën Dispatch, brancas, 1994, registradas em seu nome. O DNA de nenhum deles era compatível. Em seguida, investigaram os pais das vítimas e seus amigos. A rede ficava cada vez mais ampla e as teorias mais desvairadas em relação a como as vítimas poderiam estar ligadas ao assassino. Kate lembrou-se de uma pergunta escrita no quadro da sala de investigação. Quem tinha acesso às vítimas na escola? Um pensamento lhe passou pela cabeça como um choque elétrico. Tinham feito uma lista de professores, assistentes de classe, responsáveis por ajudarem as crianças a atravessar as ruas, cantineiras. Mas e a polícia? Policiais iam com frequência às escolas para conversar com as crianças sobre drogas e comportamento antissocial. Em 2 ocasiões, Peter a tinha convencido de se juntar a ele na visita às escolas para conversar sobre segurança viária com alguns alunos que estudavam em bairros pobres. Também tinha trabalhado em uma apresentação antidrogas que percorreu escolas de Londres. Quantas escolas ele visitou? 20? 30? A verdade encarava, ou estava apenas cansada e sobrecarregada? Não. Peter tinha comentado que visitou a escola da terceira vítima, Carla Martin, um mês antes de ela desaparecer.
Kate levantou e vasculhou os armários. Só encontrou uma garrafa de xerez que tinha comprado para oferecer à mãe na última visita dela. Serviu uma dose caprichada em um copo e deu uma golada. E se não tivessem nenhuma pista porque o canibal de Nine Elms era Peter Conway? As noites que passaram juntos vieram-lhe à mente e ela afastou essas memórias, pois não queria se lembrar daquilo. Sentou-se, trêmula. Tinha mesmo peito para acusar o chefe de ser um serial killer? Então, viu a garrafa térmica de Peter ao lado do micro-ondas. Ele tinha bebido nela no carro. Teria o DNA dele. Kate levantou, as pernas bambas. A bolsa estava no chão, à porta dos fundos, e ela esforçou-se um pouco para abrir o fecho. Em um dos bolsos interiores, achou um envelope de provas novo. A garrafa tem o DNA do Peter. Temos o DNA do canibal de Nine Elms. Posso fazer uma solicitação discreta. Pôs luvas de látex novas e aproximou-se da garrafa como se ela fosse um animal selvagem que estava prestes a capturar. Respirou fundo, puxou-a da bancada, largou-a no envelope de provas e selou-o imediatamente. Colocou-o na minúscula mesa da cozinha. Tinha a sensação de que era uma traição a tudo em que acreditava. Ficou em silêncio alguns minutos, ouvindo a chuva martelar o telhado. Tomou outro gole de xerez e o sentiu esquentar as entranhas. Ninguém precisa saber disso. A quem ela poderia pedir que fosse discreto? A Akbar, da perícia forense. Havia trombado com ele certa vez saindo de um dos bares gays no Sorro. Foi um momento constrangedor. Kate estava com o cara e Akbar também. Ele a convidou para beber alguma coisa no dia seguinte, depois do trabalho, e a detetive lhe garantiu que o segredo dele, se fosse segredo, estava seguro com ela. Ligaria para ele bem cedo, levaria a garrafa para a perícia de carro e lá recolheria um material genético. Ou, talvez, fosse melhor ela dormir um pouco e aquilo tudo não passaria de uma teoria maluca de manhã. Bateram na porta e Kate deixou o copo cair. Ele espatifou-se e os cacos de vidro e líquido marrom espalharam-se pelo linóleo. Depois de um silêncio, uma voz disse: Kate, é o Peter, você está bem? Ela levantou o rosto e olhou o relógio. Quase 2 da madrugada. Outra batida na porta. Kate, você está bem? Peter esmurrou a porta com mais força. Estou, tudo bem, respondeu com a voz trêmula, olhando a bagunça no chão. Não é o que diz a sua voz. Pode abrir? Acabei de deixar um copo cair no chão ao lado da porta. O que está fazendo aqui? Você está com as minhas chaves? Perguntou ele. Acho que posso ter deixado cair na sua sacola. Houve um longo silêncio. Ela se desviou dos cacos de vidro, colocou a corrente silenciosamente e abriu a porta. Pela fresta, viu Peter encharcado, com a gola do casaco levantada. Ele abriu um sorriso largo, um sorriso branco. Seus dentes eram muito bem alinhados e brancos, ela reparou. Ótimo, achei que tivesse ido dormir. Acho que está com as minhas chaves. Capítulo 5. Kate olhou para Peter. O estacionamento atrás dele estava escuro e ela não viu o carro dele. Kate, está caindo um toró. Posso entrar um pouquinho? Está tarde, espera aí, disse ela, inclinando-se por cima dos cacos de vidro para pegar as chaves na bancada. Aqui. Os olhos dos dois se encontraram quando ela estendeu as chaves na palma da mão. Peter olhou o lacinho, enrolado na mão trêmula com um nó punho de macaco. Depois, olhou para Kate com um sorriso malicioso. Mais tarde, Kate ia pensar em como deveria ter agido. Se tivesse feito uma piada sobre o nó ser o mesmo que o assassino usava, Peter teria pegado as chaves e ido embora para casa? É que o pneu do meu carro furou ali na frente. Aí vi que as chaves não estavam no porta-luvas, disse. Finalmente quebrando o silêncio e tirando a água do rosto, Peter, no entanto, não pegou as chaves, e ela ficou ali parada com a mão estendida. Kate, estou me molhando aqui. Posso entrar? Ela hesitou, a garganta seca. Peter forçou a porta com o ombro e a corrente cedeu com facilidade. Atravessou a soleira e forçou-a a voltar na direção da cozinha. Fechou a porta e ficou parado ali, pingando água. O quê? Ela meneou a cabeça. Nada, desculpe, respondeu ela, com uma voz que não passava de um grunhido estridente. Preciso de uma toalha, estou encharcado. Tudo naquela situação era surreal. Kate saiu da cozinha, foi até o roupeiro e pegou uma toalha. Sua cabeça estava a mil. Tinha que agir normalmente. Olhou ao redor à procura de algo com que se defender. Pegou um pequeno peso de papel de vidro liso, a única coisa que conseguiu encontrar remotamente parecida com uma arma. Seu fôlego travou na garganta quando retornou à cozinha. Peter estava no meio do cômodo, olhando para a garrafa térmica dentro do envelope de provas na mesa da cozinha. Quando se virou para ela, a feição era a mesma, mas a raiva o havia mudado. Era como um animal prestes a atacar. Olhos arregalados, pupilas dilatadas e os lábios esticados, deixando os dentes à mostra. Faça alguma coisa, gritou uma voz na cabeça de Kate. Mas não conseguia se mover.
O peso de papel fez um baque ao cair da mão dela e atingir o chão. Ah, querida Kate. Kate, 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 disse suavemente. O vidro quebrado estalava sob os pés de Peter, que foi à porta dos fundos e a trancou. Peter, senhor, não pensei nem um minuto que você... É minha obrigação investigar. Ele tremia, mas movimentou-se com calma até o telefone. Com um puxão rápido, o arrancou da parede, ainda preso ao suporte de metal. Kate recuou quando os preguinhos que seguravam o fio na parede se soltaram e deslizaram pelo linóleo. Peter arrancou o cabo da tomada e pôs o telefone na bancada ao lado da geladeira. Que estranho. Você disse que o assassino cometeria um deslize. As chaves. A porcaria das chaves. Ele deu um passo na direção dela. Não, são só as chaves, argumentou Kate. Se desse mais um passo à frente, ele bloquearia o caminho para fora da cozinha. A garrafa! Ele meneou a cabeça e riu. O som era frio e metálico, desprovido de humor. Kate disparou para a sala, onde o celular estava carregando, mas ele foi mais rápido. A agarrou pelo cabelo, girou e a esmurrou contra a porta da geladeira. A dor explodiu na lateral do rosto de Kate. Ele permaneceu em cima dela, puxou-a pelos ombros para que ficassem cara a cara e agarrou-a pelo pescoço com uma mão. Área barra pesada essa que você amora, comentou calmamente, prendendo-a contra a porta da geladeira com o ombro e a perna esquerdos. Ela deu um chute, acertou a lateral da perna de Peter e tentou arranhar seu rosto e o pescoço, mas ele usou os cotovelos para manter os braços dela abaixados. Invadiram a sua casa. Você assustou o intruso, ele entrou em pânico e te matou. Apertou a garganta com mais força. Ela não conseguia respirar e o rosto de Peter, aproximando-se do dela, começou a embaçar. Tateando ao redor, os dedos de Kate encostaram na bancada. Peter inclinou-se sobre o peito dela, que sentiu a pressão, expulsando o resto do ar dos pulmões. Gritou ao sentir uma costela quebrar. Eu mesmo vou liderar a investigação do seu assassinato, a trágica morte de uma estrela da força policial em ascensão. Kate se contorceu, fez força para trás e conseguiu soltar um pouco o braço esquerdo. Com a mão, sentiu a beirada da bancada e achou o telefone onde Peter o tinha deixado. Golpeou sem muita força, mas a ponta afiada do suporte de metal resvalou na testa dele, cortando a pele acima do olho. Peter afrouxou a mão por um momento e Kate conseguiu empurrá-lo. Ele cambaleou para trás em choque com o sangue escorrendo do corte profundo na testa. Kate suspendeu o telefone no suporte e partiu para cima dele, sem sentir os cacos de vidro sob os pés descalços. Peter cambaleou para trás, cuspindo sangue. Avançou para o cepo com faca sobre a pia e sacou uma. As facas! Por que não tentei pegar uma faca? Pensou Kate. Virou-se e correu para a sala, mas tropeçou e caiu sobre o telefone, o que fez com que perdesse o fôlego. Rolou de lado e tentou levantar, mas Peter, já sobre ela, lhe deu um murro no rosto. Kate chutava e se contorcia ao ser arrastada para o quarto e arremessada na cama. Bateu a cabeça na cabeceira e viu estrelas. O roupão abriu, deixando-a nua. Peter subiu nela com o rosto coberto de sangue, o branco dos olhos ficando avermelhado, dando ao sorriso um tom rosado obsessivo. Agachou nos ossos do quadril de Kate, puxou os pulsos dela para baixo e os pressionou com os joelhos. Suspendeu a faca, passou a ponta da lâmina nos mamilos, desceu até o umbigo e pressionou a pele. O aço afiado talhou a carne facilmente e atravessou os músculos do abdômen. Ela gritou de agonia, incapaz de se mover. Era aterrorizante a rapidez com que o sangue empoçava na barriga. Ele torceu a faca calmamente e a forçou pelos músculos na direção do coração. Kate gritou de agonia. A faca a agarrou em uma costela. Peter se aproximou mais com os lábios esticados, deixando os dentes com manchas rosa à mostra. A dor era insuportável, mas Kate reuniu suas últimas forças. Lutou, se contorceu, soltou um joelho e o bateu com força na virilha dele. Peter gemeu, caiu para trás e despencou da cama no chão. Kate olhou para a faca espetada no abdômen. O sangue empapava o roupão e a roupa de cama, brancos. Deixe a faca aí dentro, disse uma voz em sua cabeça. Se tirá-la, sangrará até morrer. Peter começou a se levantar com os olhos alucinados de raiva e rosados pelo sangue que escorria da cabeça. Ela pensou em todas as vítimas, em todas as garotas que tinham sido torturadas. A raiva deu-lhe uma onda de adrenalina e energia. Pegou o abajur de lava ao lado da cama e acertou o pesado frasco de vidro cheio de óleo e cera na cabeça de Peter. 1, 2 vezes, e ele desmoronou de um jeito esquisito com as pernas arreganhadas. Kate soltou o abajur. A dor no abdômen quase a fez desmaiar, e precisou de toda a sua força de vontade para não tirar a faca no trajeto até a sala, sentindo a lâmina se deslocar à medida que avançava. Achou o celular e ligou para a emergência. Deu seu nome e endereço.
Disse que o canibal de Nine Elms era o inspetor-chefe Peter Conway, que ele estava no apartamento dela e tinha acabado de tentar matá-la. Então, soltou o telefone e perdeu a consciência. 15 anos depois. Setembro de 2010. Capítulo 1. Era uma manhã cinzenta no final de setembro e Kate caminhava pelas dunas de areia. Estava de maiô preto e carregava os óculos de mergulho na dobra do braço direito. Serpenteava entre as dunas sinuosas de areia seca, onde o capim amarelo claro crescia, e os pés descalços quebravam a fina crosta feita pela maresia. A praia estava deserta e a maré muito baixa expunha faixas de pedras pretas antes de as ondas quebrarem. O céu era de um cinza perolado, mas na direção do horizonte ele retorcia-se num nó negro. Kate tinha descoberto a natação 6 anos antes, quando se mudou para Turlough Bay, na costa sul da Inglaterra, a 8 quilômetros da cidade universitária de Ashton, onde agora lecionava criminologia. Todas as manhãs, independentemente do clima, nadava no mar. Isso a fazia sentir-se viva, melhorava o humor e era um antídoto para a escuridão que carregava no coração. Desmascarar Peter Conway como o canibal de Nine Elms quase a matou, porém as sequelas eram mais devastadoras. A imprensa tinha descoberto o relacionamento sexual entre ela e Peter Conway, o que desempenhou um papel importante no julgamento subsequente. 15 anos depois, ela ainda sentia que estava recolhendo os cacos. Kate emergiu das dunas sentindo a areia ficar molhada e sólida à medida que se aproximava do mar. A primeira onda quebrou alguns metros de onde parou para colocar os óculos e a espuma subiu até os joelhos. Nos dias mais frios, a água cravava a pele como faca. Corpo saudável, mente saudável, grande verdade. Era apenas água. Conhecia a sensação de ser esfaqueada. A cicatriz de 15 centímetros no abdômen era sempre o primeiro local em que sentia o frio. Enfiou as mãos na espuma e sentiu a força da água retrocedendo, deixando-a na areia molhada com filetes de algas verdes entre os dedos. Livrou-se deles balançando as mãos, amarrou o cabelo levemente grisalho para trás e passou a tira elástica dos óculos por cima da cabeça. Outra onda quebrou, colidiu em seus pés e ascendeu depressa até a cintura. O céu escurecia e ela sentiu pingos de chuva quente no rosto. Pulou de cabeça em uma onda que quebrava. A água a envolveu e ela saiu nadando, batendo os pés com força. Avançava veloz e habilmente como uma flecha, cortando a espuma sob as ondas que quebravam. Conseguia enxergar o fundo, onde a areia rapidamente transformava-se em uma treva rochosa. O rugido da água ia e vinha quando respirava a cada 4 braçadas, indo na direção da tempestade. Já estava bem afastada e movia-se contra as ondas que rolavam no sentido da praia. Parou e se deixou flutuar de costas, subindo e descendo nas oscilações da água. Outro trovão ribombou mais alto. Kate virou o rosto para trás e viu sua casa no topo de um penhasco rochoso. Era confortável, decrépita e ficava no final de uma fileira de casas bem espaçadas umas das outras, ao lado de uma loja de surf e uma lanchonete, fechados durante o inverno. O ar estava carregado de energia atmosférica. A tempestade se aproximava, mas o mar tinha se acalmado. Kate prendeu a respiração e mergulhou. A força da maré na superfície diminuía à medida que descia lentamente na direção do fundo arenoso. Correntes geladas movimentavam-se em ambos os lados do corpo. A pressão aumentava. Peter Conway jamais se afastava da mente dela. Em algumas manhãs, quando sair da cama parecia uma tarefa hercúlea, indagava se ele achava difícil encarar cada dia. Peter ficaria preso pelo resto da vida. Era um prisioneiro famoso, um monstro, que recebia alimentos e cuidados do Estado e jamais negou o que tinha feito. Kate, em comparação, era a heroína. Contudo, ao pegá-lo, perdeu a carreira, a reputação e ainda tentava levar uma vida normal depois do acontecido. Perguntava-se qual deles estava realmente cumprindo pena perpétua. Hoje, sentia-se ainda mais próxima de Peter. Hoje, ele seria o assunto de sua primeira aula. Com os pulmões prestes a explodir, Kate deu 2 pernadas fortes, apareceu na superfície e começou a nadar novamente. Trovões ribombavam, e aproximando-se da praia, ela pegava as ondas que se avolumavam, sentindo o coração bombear e a pele energizada pela água salgada. Uma onda ergueu-se atrás dela, e Kate a aproveitou quando quebrou, batendo os pés, arrastando-os no fundo, tomada pela emoção de pegar uma onda até a areia estar sob os pés e sentir-se segura, novamente em terra firme. O auditório onde seria a aula era grande, empoeirado e sem graça, com fileiras e mais fileiras de assentos em declive que se estendiam até o teto. Kate gostava de observar, de seu ponto de vista privilegiado no pequeno palco circular, os alunos chegarem para a aula. Impressionava-se com o pouco que percebiam daquilo que os rodeava, todos absortos em seus telefones, mal suspendendo o olhar quando assentavam.
Kate estava no palco acompanhada de seu assistente Tristan Harper, um jovem alto e atlético, na faixa dos 20 e poucos anos. Tinha cabelo escuro bem curto e tatuagens elaboradas nos antebraços. Usava o uniforme masculino de ambiente acadêmico, calça bege e camisa xadrez com as mangas dobradas. A única diferença era que tinha trocado os habituais mocassins claros ou sapatos sociais pretos por um Adidas de cano alto vermelho claro. Ele conferiu o projetor de slides que tinha carregado antecipadamente posicionado ao lado do átrio. Estava ansioso por esta aula, comentou ele, entregando o controle remoto para Kate. Sorriu e saiu do palco. Segundos depois, as luzes foram apagadas, mergulhando o auditório na escuridão. O murmúrio de conversas empolgadas tomou conta do lugar, e Kate viu o rosto dos alunos iluminados pelos telefones celulares. Aguardou até fazerem silêncio, e então apertou o botão do projetor. O canibal de Nine Elms apareceu na tela enorme. Um susto coletivo ressoou quando uma foto da cena do crime apareceu na tela. Tinha sido tirada em um ferro velho. O corpo nu de uma garota estava caído de lado na lama revirada, ao lado de uma pilha de carros enferrujados e meio amassados. As pilhas de veículos sucateados estendiam-se com o horizonte nevoado de Londres e as chaminés gêmeas do Battersea Power Station ao fundo. Um corvo solitário pousado no alto da pilha de carros observava o corpo da jovem lá embaixo. A lama e as intempéries deram à carne uma cor de ferrugem parecida com metal, um pequeno objeto grotesco desovado pelo proprietário. O curso em que se matricularam chama-se Ícones do Crime, e ele reflete de que maneira nós, como sociedade, somos obcecados por assassinatos e serial killers. É apropriado que comece com o serial killer que conheço. Peter Conway, o ex-inspetor-chefe da Polícia Metropolitana, hoje conhecido como Canibal de Nine Elms. A jovem na foto foi a primeira vítima dele, Shelley Norris. Kate saiu da luz da imagem projetada. Se acham essa imagem perturbadora? Ótimo. Essa é a reação normal. Se querem estudar criminologia, vão ter que se envolver com o pior da humanidade. A foto foi tirada no ferro velho Nine Elms Lane em março de 1993. Prosseguiu Kate. Passou para o próximo slide. A foto seguinte mostrava, em grade angular, as costas do corpo de uma mulher jovem caída em um mato alto. Uma névoa baixa parava sobre as árvores ao redor do local. A segunda vítima foi Dawn Brookhurst. O corpo foi desovado no Beacon Place Park, em Kent. O slide seguinte era um close-up do corpo de frente. A menina não tinha rosto, apenas uma polpa ensanguentada. Restava apenas parte da mandíbula inferior e uma fileira de dentes. Kent, na fronteira com Londres, tem uma das maiores populações de raposas selvagens do Reino Unido. A polícia demorou vários dias para encontrar o corpo e o saco plástico amarrado na cabeça dela foi rasgado por raposas em busca de alimento. Elas comeram parte do rosto da Dawn. Kate passou para o próximo slide, um close-up das marcas de mordida. O canibal de Nine Elms gostava de morder as vítimas, porém, por causa da decomposição do corpo de Dawn exposto às intempéries, as mordidas foram incorretamente atribuídas às raposas. Isso impediu que os 2 primeiros assassinatos fossem conectados imediatamente. Um baque surdo ressoou quando uma das cadeiras de madeira se fechou e uma aluna, uma jovem no centro do auditório, saiu apressada com a mão na boca. Kate passou os slides da vítima seguinte de Peter, que terminou com a foto da cena do crime da 4ª vítima, Catherine Cahill. Ela foi levada de volta à fria e chuvosa noite em Crystal Palace, às luzes quentes da tenda da perícia, o que tinha intensificado o cheiro de carne em decomposição, mas também feito a grama soltar o aroma de um dia de verão. Catherine olhava através do plástico amarrado com força na cabeça, e depois de tudo isso, Peter prendeu as toalhas por cima dos bancos do carro, porque não queria que se sujasse. Kate pressionou o botão e, após um clique, a imagem do slide seguinte era de Peter Conway, tirada em 1993 para a identidade de policial. Com o uniforme da Polícia Metropolitana e cap, ele sorria para as lentes, bonito e carismático. Peter Conway, respeitado policial de dia, serial killer à noite. Kate contou a eles que tinha trabalhado ao lado de Peter Conway e de que forma suspeitara que ele era o canibal de Nine Elms. Disse-lhes que tinha entrado em confronto com ele e que quase não escapou com vida. O slide seguinte mostrava o apartamento de Kate depois do ataque de Peter. A garrafa térmica e o molho de chaves na mesa da cozinha, ambos numerados como prova. A mobília da sala, velha e surrada, e, em seguida, o quarto dela. O papel de parede úmido descascando, enrolado nas pontas, com uma estampa de flores amarelas, laranja e verdes. A cama de casal com emaranhado de roupas de cama empapadas de sangue. Nacos de cera laranja endurecida e cacos de vidro do abajur de lava quebrado com o qual ela o havia golpeado. Cheguei muito perto de me tornar a 5ª vítima do canibal de Nine Elms, mas lutei.
Médicos com raciocínio rápido salvaram a minha vida depois que fui esfaqueada na barriga. Fizeram lavagem estomacal no Peter e encontraram pedaços parcialmente digeridos da carne das costas de Catherine Cahill. O auditório ficou em silêncio. Todos os alunos estavam paralisados. Tristan também. Kate prosseguiu. Em setembro de 1996, Peter Conway foi a julgamento e, em janeiro de 1997, preso por tempo indeterminado na Blunderstone Prison, em Suffolk. Após uma deterioração do estado mental dele e uma agressão de outro prisioneiro, ele, submetido à lei de saúde mental, está detido por período indefinido no Hospital Psiquiátrico Great Barwell, em Sussex. É um caso que ainda assombra a imaginação do público e um caso a qual estarei inextricavelmente ligada. Por isso, escolhi apresentá-lo primeiro. O silêncio foi duradouro depois que acenderam as luzes. Os alunos no auditório piscavam a claridade. Agora, quem tem alguma pergunta? Uma jovem de cabelo bem curto, rosa e piercing no lábio levantou a mão. Você solucionou o caso com eficácia e mesmo assim foi usada como bode expiatório pela polícia e largada às traças. Acha que isso aconteceu porque é mulher? A polícia metropolitana estava constrangida porque o oficial de destaque dela era o assassino do caso mais notório. O assunto dominou as manchetes durante anos. Você deve ter lido que cometi o erro de ter relações sexuais com Peter Conway. Quando isso veio a público, a imprensa concluiu que eu, de alguma maneira, estava de posse dos fatos, o que não era verdade. Instaurou-se um breve silêncio. Você algum dia vai voltar para a polícia? Perguntou um homem sentado sozinho no canto. Agora não. Sempre quis ser policial e sinto que minha carreira foi interrompida. Pegar o canibal de Nine Elms foi meu grande triunfo. Isso também tornou impossível para mim continuar a carreira na polícia. Ele assentiu e deu um sorriso nervoso. E os seus colegas? Você acha que é injusto muito deles terem continuado anônimos e dado prosseguimento à carreira? Perguntou outra garota. Kate refletiu um momento. Queria responder. É claro que eu acho uma porcaria de injustiça. Eu amava o meu trabalho e tinha tanto a contribuir. Mas respirou fundo e prosseguiu. Eu trabalhava com uma equipe de policiais ótima. É uma satisfação para mim eles ainda terem a oportunidade de estar por aí nos mantendo em segurança. Incluiu-se um momento de falatório baixinho. Então, a garota de cabelo rosa levantou a mão novamente. Pode ser pessoal demais, mas estou intrigada. Você tem um filho com Peter Conway, isso é verdade? É, respondeu Kate. Os alunos, chocados, começaram a murmurar. Parecia que nem todo mundo conhecia a história dela. A maioria tinha 3 ou 4 anos quando o caso foi alardeado na imprensa. Nossa, ok, então ele tem 14 anos? Kate sentia-se relutante em falar sobre ele. Ele tinha 14 alguns meses atrás, respondeu. Ele sabe do passado dele? Quem é o pai? Como é isso para ele? A aula não é sobre o meu filho. A garota de cabelo rosa olhou para os companheiros de ambos os lados. Um jovem de dreadlocks castanho claro, compridos, e uma garota com cabelo de cuia e batom preto. Ela mordeu o lábio, constrangida, porém determinada a descobrir mais. Bom, você tem receio de que ele seja, um serial killer igual ao pai? Kate fechou os olhos e uma onda de memórias veio à tona. O quarto do hospital parecia uma suíte de hotel. Carpete grosso, papel de parede flocado, flores, frutas frescas dispostas em uma baixela. Um menu com letras douradas em alto relevo na mesinha de cabeceira. Era tão tranquilo. Kate desejou estar em uma maternidade normal, como qualquer mãe normal, uma ao lado da outra, gritando de dor, compartilhando alegria e sofrimento. Sua bolsa tinha estourado no início da madrugada na casa dos pais, onde estava ficando. Acolheu as contrações. A dor aguda e curta cortava a maçante apreensão que a mordiscava insidiosamente nos últimos 5 meses. A mãe, Glenda, estava ao lado da cama, segurando a mão de Kate. Mas por obrigação, tensa e temerosa, sem demonstrar nenhuma alegria pela chegada do primeiro neto. Um tabloide estava pagando pelo quarto individual. Foi, ironicamente, o último recurso para tentar conseguir alguma privacidade. Em compensação pelo pagamento da conta, o jornal poderia publicar uma foto exclusiva da mãe com o bebê, que seria tirada no momento em que Kate escolhesse da janela do quarto do hospital. Por enquanto, a persiana estava fechada, mas Kate percebeu que a mãe ia espiar frequentemente, ciente de que um fotógrafo aguardava logo ali, no prédio comercial do outro lado da rua. Kate não sabia que estava grávida de 4 meses e meio na noite em que solucionou o caso. Seus órgãos internos tinham sofrido cortes terríveis e a agressão a deixou na terapia intensiva, com complicações e uma infecção grave durante várias semanas. Quando chegou o momento em que poderia optar pelo aborto, a gravidez tinha ultrapassado o limite legal. Foi um parto demorado e doloroso, e quando o bebê finalmente conseguiu sair, soltou o primeiro grito, o que fez Kate estremecer. Recostou-se, exausta, e fechou os olhos. É um menino e saudável, disse a enfermeira. Quer segurá-lo?
Kate manteve os olhos fechados e respondeu que não com a cabeça. Não queria vê-lo, nem segurá-lo, e ficou aliviada quando o levaram embora e o choro cessou. Glenda deixou o hospital durante algumas horas para descansar um pouco em um hotel ali perto e Kate ficou deitada no escuro. Sentia-se em uma realidade alternativa. O bebê lhe tinha sido entregue à força pelo destino. Sentia ressentimento por ele e por todo mundo. E era menino. Conseguiria lidar melhor com uma menina. Meninos viravam serial killers. Com garotas isso raramente acontecia. Dormiu um sono agitado e, ao acordar, o quarto estava escuro. Um berço tinha sido colocado ao lado da cama. Um barulhinho gorgolejante atraiu para perto dele. Na mente de Kate, o bebê tinha nascido com chifres e olhos vermelhos, mas se pegou olhando para um bebê lindo. Ele abriu os olhos. Eram de um azul claro surpreendente, e um deles possuía uma explosão de cor laranja igual a dela. Ele levantou uma mãozinha minúscula. Kate estendeu o dedo. O bebê a agarrou e abriu um sorriso desdentado. Kate tinha ouvido falar de como o instinto materno surgia de repente, e foi uma espécie de choque no corpo, o interruptor ligado subitamente. Uma onda avassaladora de amor se apoderou dela. Como pôde pensar que aquele pequenino e lindo bebê era mau? Sim, tinha o DNA de Peter Conway, mas também tinha o dela. Ambos compartilhavam a mesma cor rara de olho, e isso devia exercer alguma influência. Com certeza significava que era mais parecido com ela do que com o pai. Estendeu os braços e o pegou com carinho. Sentiu que o corpinho quente se encaixava perfeitamente na curva de seu braço. O cheiro da cabeça, o cheiro celestial dos bebezinhos, do bebê dela. Kate retornou ao presente. Os alunos a encaravam, preocupados. O silêncio no auditório era denso e pesado. Ela apertou o controle e o projetor exibiu o último slide, um clipping de notícias com Peter Conway algemado sendo levado para o tribunal Old Bailey, em Londres. No alto estava escrito: assassino canibal pega prisão perpétua. É algo que debateremos ao longo do curso, inato ou adquirido. As pessoas nascem serial killers ou se transformam nesse tipo de assassino? E para responder a sua pergunta, preciso acreditar que a resposta é a segunda opção. Capítulo 2. Depois da aula, Kate foi para a sala dela. A mesa ficava ao lado de uma enorme janela com vista para o mar. O prédio do campus era localizado bem na beirada da praia e separada por uma estrada e pela quebra-mar. A maré estava muito alta e as ondas explodiam no quebra-mar, borrifando jatos ao céu. Era uma sala aconchegante, com 2 mesas abarrotadas ao lado de um sofá surrado e uma estante de livros grande que cobria a parede dos fundos. — Você está bem? — perguntou Tristan, sentado à mesa dele no canto, analisando uma pilha de correspondências. Deve ser difícil ficar revivendo aquilo. É, sim. Às vezes, parece o feitiço do tempo, respondeu Kate, puxando a cadeira e sentando, aliviada. Tinha pegado o café antes de subirem, e quando estava tirando a tampa de plástico do copo, ela desejou ter um uísque em miniatura para acrescentar em seu café. Só um Jack Daniels pequenininho, vigoroso e suavizante, para amenizar o amargor quente do café e levar todos os sentimentos embora. Ela respirou fundo e afastou o pensamento do álcool. Nunca se bebe um só. Todos na faculdade conheciam a história de Kate e Peter Conway, inclusive Tristan. Mas aquela foi a primeira vez que ela falou detalhadamente sobre o assunto na frente dele. Kate se recusava a ser vítima do passado, mas quando se é vítima aos olhos dos outros, fica-se preso a esse rótulo. Não acho que muitos alunos de criminologia tenham um professor que realmente prendeu um serial killer, comentou ele, antes de soprar o café e dar um golinho. Legal demais. Virou-se, ligou o computador e começou a digitar. Tristan não olhava para ela de um jeito diferente, nem queria sondar mais e fazer perguntas. Queria seguir com normalidade e ela era grata por isso. Uma das razões pelas quais gostava de ter assistente homem são bem mais diretos. Tristan trabalhava muito, mas era descontraído e uma pessoa de fácil convivência. Podiam trabalhar em um silêncio confortável sem terem de ficar de conversa fiada. Era assistente de Kate fazia pouco tempo e já tinha conquistado a confiança dela. Virou-se para o computador e o ligou. Teve alguma notícia do Alan Hexam? Mandei um e-mail para ele na sexta-feira, respondeu Tristan, checando suas mensagens. Ele não respondeu. Alex Hexam era um patologista forense com quem Kate trabalhava fazia 3 anos. Ele ia à faculdade 1 ou 2 vezes por semestre como professor convidado para dar aulas sobre casos arquivados. Tente entrar em contato de novo. Preciso que ele confirme a aula de protocolos forenses em cenas de crime na semana que vem. Quer que eu ligue para ele? Por favor, o número está na pasta de contatos na área de trabalho. Deixe comigo. Kate abriu a caixa de entrada. Não reconheceu o endereço do primeiro e-mail e clicou nele. Clearview Cottage, Show Magna, Bristol, BS 40 1PY.
25 de setembro de 2010. Prezada senhorita Marshall, desculpe-me por lhe escrever desta maneira, assim do nada. Meu nome é Malcolm Murray e entro em contato em meu nome e no nome de minha esposa, Sheila. Nossa filha, Caitlin Murray, desapareceu em um domingo, dia de 9 de setembro de 1990, com apenas 16 anos. Ela saiu para encontrar uma amiga e nunca mais voltou. Por razões que explicarei, acreditamos que foi sequestrada e assassinada por Peter Conway. Ao longo dos anos, ficamos cada vez mais desesperados, primeiro trabalhando com a polícia e depois, quando o caso foi arquivado, contratamos um detetive particular. Nada disso gerou resultado e parece que a nossa garotinha desapareceu da face da terra. No ano passado, sentíamos que tínhamos chegado ao fundo do poço, quando fomos a um médium que nos disse que Caitlin tinha morrido, que está em paz e que a vida dela terminou pouco depois do desaparecimento em 1990. Mas no início do ano, esbarrei com Megan Hibbert, uma antiga colega de escola de Caitlin, que emigrou com a família para Melbourne algumas semanas antes do desaparecimento de Caitlin. Isso foi em 1990, antes da internet. Então, Megan não tinha ficado sabendo do caso de Peter Conway, e Caitlin desapareceu 5 anos antes do caso de Nine Elms virar manchete. Conversei com Megan e ela se lembrou de Caitlin comentar que tinha saído escondida algumas vezes com um policial. Ela disse que viu Caitlin com um homem que, pela descrição, é parecido com Peter Conway. Como sabe, ele foi detetive inspetor da polícia da Grande Manchester de 1989 a 1991, antes de se mudar para a Polícia Metropolitana de Londres. Recentemente escrevi para a polícia e passei essa informação. Eles fizeram a devida revisão dos arquivos do caso e atualizaram os detalhes sobre Caitlin no site de pessoas desaparecidas, mas disseram que a informação não é suficiente para reabrirem o caso. Escrevo-lhe para perguntar se consideraria investigar isso. Nós dois acreditamos que Caitlin está morta. Só queremos encontrar nossa garotinha. Odeio pensar que os restos mortais dela estão esquecidos em alguma vala ou esgoto. Nosso desejo atual é fazer um enterro cristão adequado. Nós, é claro, apagaremos. O número do meu celular está escrito logo aqui embaixo. Você também pode responder a este e-mail. Tudo de bom, com esperança, Malcolm Murray. Kate recostou-se na cadeira. O coração esmurrava barulhento no peito e ela olhou para Tristan, certa de que o rapaz também devia saber daquilo, mas estava ao telefone, deixando uma mensagem para Alan, pedindo para retornar, confirmando a participação na aula. Virou o resto do café, desejando como nunca uma dose de uísque. Na imprensa, havia boatos e matérias sobre a possibilidade de Peter Conway ter matado outras mulheres, e ao longo dos anos, a polícia tinha seguido linhas de investigação, mas não descobriu nada. Era a primeira vez que ouvi o nome Caitlin Murray. Olhou para o mar pela janela. Aquilo algum dia terminaria? Conseguiria escapar da sombra de Peter Conway e das coisas terríveis que ele tinha feito? Leu o e-mail novamente e decidiu que não podia ignorá-lo. Uma parte dela sempre seria policial. Kate aproximou a cadeira da mesa e começou a escrever a resposta. Capítulo 3. A 50 quilômetros da sala de Kate caía uma chuva torrencial, enquanto o patologista forense Alan Hexam acelerava o carro por uma estrada rural sinuosa. As montanhas e a vasta paisagem escarpada apareciam uns flashes no meio das árvores densas. O celular, que deslizava pelo banco do passageiro ao lado de um sanduíche, tocou. Alan pegou o telefone com a mão livre, mas ao ver que era um número de Ashton, cancelou a ligação e o jogou de volta no banco. Pegou o sanduíche, o desembrulhou com a mão livre e deu uma mordida nele. Alan não esperava estar de serviço nesse dia e sua mente permanecia um pouco nebulosa devido à noite passada no necrotério. Agora que se aproximava dos 60 anos, não podia ficar varando noites no trabalho como antes. A chuva apertou, reduzindo a visibilidade a um borrão, e ele pôs o limpador do para-brisa na velocidade máxima. O telefone tocou novamente e, ao ver que era de alguém de sua equipe, atendeu e falou de boca cheia. Chego aí em 5 minutos. Cadê você? Meu Deus, mete o pé nessa droga. A chuva está esculhambando as provas periciais. Desligou o telefone e o largou no banco quando a estrada afunilou, transformando-se em uma pista única que entremeava 2 rochedos altos, onde as colinas se convergiam. Acendeu o farol no escuro, rezando para que não encontrasse um carro no sentido contrário. Acelerou, deixando para trás os 2 rochedos, e a estrada voltou a ter 2 pistas. Alan viu uma viatura estacionada perto de um muro de pedras baixo, ao lado de um portão aberto. Estacionou atrás dela e uma bofetada de vento fechou a porta nele quando estava saindo, jogando em seu rosto o cabelo grisalho na altura do ombro. Durante um breve segundo, escutou a voz repreensiva da mãe. Você não vai chegar longe com esse cabelo, tem que cortar, Alan. Bem batidinho, atrás e dos lados. Pegou um dos elásticos que mantinha no pulso e amarrou o cabelo para trás, ainda se sentindo contestador, apesar de ela ter morrido havia muito tempo. Viu 2 policiais aguardando dentro da viatura. Saíram e se juntaram a ele no portão. Ambos estavam em choque.
Com a mulher, a agente Tanya Barton, ele já tinha trabalhado, porém o jovem de pele branca, quase translúcida, lhe era desconhecido. Alan era bem mais alto que os dois jovens policiais, sempre foi alto, mas tinha engordado ao longo dos anos e se foi transformando em um homem imponente, robusto como um urso, de rosto maltratado pelo clima e uma barba densa tão grisalha quanto o cabelo. Este é o agente Tom Berkeley, apresentou Tanya, gritando para ser ouvida por causa da chuva e do vento. Tom estendeu a mão. Preciso ver a cena, gritou Alan. Chuva e provas periciais não combinam. Liderados por Tanya, passaram pelo portão e entraram em um campo. Apressaram-se através da mistura de tojo denso, mato e lugares cheios de ossos de ovelha, mantendo a cabeça baixada ao vento que rugia ao redor dos ouvidos, sob nuvens cinzentas que pareciam os oprimir. O terreno tinha uma descida íngreme, que ia na direção de um rio engolido pela tempestade. Água marrom ondeava por cima de pedras, carregando galhos enormes e lixo. Alan viu que o cadáver caído entre pedras e tojo à margem do rio encontrava-se em avançado estado de decomposição. Estava muito inchado e com a pele marmorizada, com manchas amarelas e pretas. Caído de frente, o corpo tinha uma cabeleira comprida, imunda e desgrenhada. Havia 6 feridas abertas nas costas e nas coxas, e em 2 partes a carne tinha sido arrancada a mordidas, deixando exposta a coluna vertebral. Algo na maneira como o corpo estava caído acendeu luzinhas na cabeça de Alan. Aproximou-se da cabeça para ver se era homem ou mulher e sentiu a comida no estômago revirar. O rosto inexistia. Estava acostumado com sangue e entranhas, mas às vezes a violência de um ato parecia flutuar no ar. A impressão era de que o rosto tinha sido rasgado do corpo, restando apenas uma parte do maxilar inferior e uma fileira de dentes. Aproximou-se, colocando luvas de látex. — Vocês encostaram no corpo? — gritou ele. O vento mudou de direção e soprou o fedor da carne pútrida no rosto deles. Os 2 jovens policiais fizeram careta e deram um passo atrás. — Não, senhor! — respondeu Tom com a mão na boca. Alan suspendeu cuidadosamente o torso e viu o que era um corpo feminino. Estava caída sobre o lado esquerdo do corpo, com a cabeça no ombro e um braço estendido para frente. Viu algo preso no pescoço inchado. Com a mão livre, suspendeu a cabeça, apoiou a lateral do corpo em suas pernas para que ele não rolasse pela margem do rio e caísse na corrente turva. Uma corda fina estava amarrada com força no pescoço, envolvida pelos restos do que havia sido um saco plástico com cordão. Quando suspendeu mais a cabeça, o restante da corda saiu da lama e ele viu o nó na ponta. Uma bolinha com voltas entrecruzadas. — Que droga! — xingou Alan, mas o som foi levado pelo vento. Virou para Tanya. Entre os 2 policiais, ela era a que menos aparentava a vontade de botar os bofes para fora. — Preciso do meu telefone! Está no bolso esquerdo do meu casaco! — gritou ele, ainda segurando a cabeça da vítima e apontando para o bolso. Tanya hesitou, depois estendeu a mão e vasculhou cuidadosamente as dobras do comprido casaco de Alan. — Depressa! Tanya encontrou o telefone e o estendeu para Alan. — Não, preciso que tire uma foto desta corda em volta do pescoço e do nó — orientou ele, ainda segurando a cabeça. — A senha é 213243. Com as mãos trêmulas, Tanya destravou o telefone, deu um passo atrás e o levantou. — Mais perto. Não é foto de férias. Preciso de um close-up da corda em volta do pescoço e do nó. Enquanto Tanya tirava as fotos, Alan percebeu que a vítima tinha um símbolo chinês tatuado na lombar. A ponta dele tinha sido arrancada com uma mordida. O que restou da tatuagem tinha se esticado e se distorcido pelo inchaço de pele. Alan soltou cuidadosamente a cabeça da jovem e se levantou. Ficou aliviado ao ver a van da perícia passando pelo portão lá no alto e entrando no campo. Tirou as luvas e pegou o telefone com Tanya. Deu uma olhada nas fotos. A última era um close-up de nó enlameado. Pressionou a foto e ampliou o nó. Não teria reconhecido o punho de macaco se as outras pistas do crime não estivessem na cena. As mordidas, a posição do corpo e o rosto arrancado. Olhou para os 2 jovens policiais. Eles os observavam atentamente. Alan guardou o telefone e tirou da cabeça os pensamentos sobre o canibal de Nine Elms. Concentrou-se em preservar a maior quantidade possível de vestígios da cena do crime. Capítulo 4. Depois do almoço, Kate ficou sozinha na sala dela. Tinha uma pilha de trabalhos para corrigir, mas não conseguia se concentrar e ficava checando os e-mails para ver se Malcolm Murray havia respondido. — Só queremos encontrar a nossa garotinha. Nosso desejo atual é de dar a ela um enterro cristão adequado. Na resposta que enviou, Kate evitou fazer qualquer promessa. O que poderia fazer? Não era mais policial, não tinha acesso a nenhum tipo de ferramenta investigativa. Havia se oferecido para falar com ele e colocá-lo em contato com um dos policiais do caso na época, mas queria não ter sido tão precipitada. Não tinha contato com nenhum dos policiais. Cameron, agora casado com filhos, era inspetor-chefe. Morava no norte.
Marcia morreu de câncer no pulmão 4 anos depois da condenação de Peter, e o restante dos colegas tinham sumido do mapa. Kate deixou os trabalhos de lado, abriu o Google e fez uma pesquisa virtual sobre o desaparecimento de Caitlin Murray. Existiam pouquíssimos arquivos de jornais locais na internet de 1990. E só achou um artigo posterior de 1997, quando o caso do desaparecimento da garota tinha sido oficialmente fechado pela polícia. Kate entrou no site Pessoas Desaparecidas do Reino Unido. Era de partir o coração ver as milhares de pessoas que familiares e entes queridos procuravam. Foi necessário vasculhar bastante, mas achou Caitlin no banco de dados. Em uma das fotos, Caitlin vestia o uniforme da escola, sapato preto, saia verde curta, meia calça preta, camisa creme e blazer verde. Parecia ter sido recortada de uma foto maior. Caitlin estava sentada em uma cadeira de plástico e atrás dela havia parte de um uniforme pertencente a outra aluna ou professora. Tinha sido uma menina bonita, de rosto em forma de coração e grandes olhos azuis. As mãos de Caitlin estavam juntas no colo e os ombros um pouco caídos. O cabelo castanho claro amarrado para trás tinha cachos compridos pendendo de lado, o que fez Kate achar que a foto tinha sido tirada do lado de fora em um dia frio e de muito vento. Kate ficou impressionada pela forma com que ela interagia com a câmera, encarando-a com confiança e um sorriso irônico. O pequeno artigo de 1997 que Kate encontrou era do jornal Altrincham Echo. Ele informava que Caitlin tinha estudado na Altrincham O.G. Scholar Grammar School. Kate acessou o site da escola, mas o arquivo de fotos dele só retrocedia até o ano 2000. Quando a tarde chegou ao fim e o sol afundou no mar, sentiu que havia chegado a um beco sem saída. Logo antes das 6 horas da tarde, conferiu os e-mails pela última vez e, ao ver que não havia resposta, foi embora. A casa estava quente e aconchegante quando pisou na entrada. O aquecimento central era antigo e, agora que o clima vinha piorando, se preocupava com a possibilidade de ele não durar outro inverno. Pendurou o casaco e achou reconfortante ouvir os estalos da caldeira no telhado, seguidos do som de água quente passando pelos canos. O térreo da casa era um plano aberto e a entrada levava a enormes salas e cozinha. Uma janela panorâmica estendia-se pela parede dos fundos e dava vista para o mar. Diante dela havia uma confortável poltrona. Era ali que Kate passava a maior parte do tempo livre. Havia algo hipnótico e profundamente tranquilizador em observar o mar. Ele vivia mudando. Nesta noite, estava claro e a tempestade do dia tinha se dissipado. A lua quase cheia lançava uma mancha prateada na água. O resto da mobília na sala era velha e pesada. Um sofá surrado e uma mesinha de centro, um piano vertical, que ela não tocava, encostado em uma parede. O trabalho lhe dava direito de usar a casa e o conteúdo que pertencia ao predecessor. O restante das paredes estava coberto de prateleiras com romances e artigos acadêmicos amontoados de forma desorganizada. Foi à cozinha, largou a bolsa na bancada e abriu a geladeira, que lançou um triângulo amarelo brilhante no cômodo escuro. Pegou um jarro de chá e um prato de limões fatiados. A vontade de tomar um drink depois do trabalho nunca a abandonava. Pegou um copo para uísque, pôs gelo até a metade, uma fatia de limão e depois o chá gelado. Manteve as luzes apagadas, foi sentar-se na poltrona à janela e ficou observando o mar escuro cintilar ao luar. Deu um gole e saboreou o frio, doce e azedo do chá, açúcar e limão. Kate estava nos Alcoólicos Anônimos e no AA. Isso não era visto com bons olhos. Não havia álcool no chá gelado, mas aquilo envolvia todo o ritual de tomar uma bebida após o trabalho. Dane-se, pensava Kate. Funcionava para ela. Frequentava as reuniões, mantinha contato com a madrinha e estava sóbria há 6 anos. Sempre bebeu, fazia parte da cultura na polícia ir ao pub depois do trabalho e ficar bêbado. Tanto os dias bons quanto os ruins na força eram justificativas para beber. No entanto, depois que o caso canibal de Nine Elms virou seu mundo de cabeça para baixo, a bebida se tornou um problema, o que afetou sua capacidade de ser uma mãe responsável. Jake nunca chegou a se ferir, mas com frequência Kate bebia tanto que era incapaz de funcionar normalmente. Os pais, Glenda e Michael, ficavam com ele nos fins de semana. Várias vezes ficaram tomando conta do garoto, que passou muitos períodos estendidos com os avós para Kate poder se recompor. As coisas chegaram a um ponto crítico certa tarde de sexta-feira, quando Jake tinha 6 anos. Ele havia acabado de começar o ensino fundamental em South London, e Glenda e Michael tinham viajado em um fim de semana prolongado. Kate bebeu durante a semana, nada que achasse excessivo, mas naquela tarde de sexta-feira desmaiou no supermercado e foi levada às pressas para o hospital com intoxicação alcoólica. Não foi buscar Jake na escola e quando tentaram contatar Kate e os pais dela, ninguém atendia. Ficou tarde e a escola chamou o serviço social. Glenda e Michael voltaram correndo para casa e Jake passou apenas algumas horas com uma bondosa família que ajudava o serviço social. Porém, o incidente escancarou o problema de Kate com bebida. Ela concordou em ir para a reabilitação e Glenda e Michael ficaram com a guarda temporária do neto.
Olhando em retrospecto, percebia que não estava bem mentalmente. Não levou a reabilitação a sério. Na cabeça dela, achava que Jake estava apenas ficando com os avós, como sempre, e que o teria de volta assim que pagasse suas dívidas e parasse de beber. Deviam existir outros pais que passavam mal e não iam buscar os filhos na escola. Quando recebeu alta da reabilitação 3 meses depois, descobriu que Glenda e Michael tinham solicitado a guarda permanente de Jake e ganhado. Nos anos seguintes, Kate lutou para voltar aos trilhos. Pegou-se brigando com os pais para ver o filho e recorreu legalmente várias vezes para ser reintegrada à polícia. A equipe legal de Peter Conway recorreu da condenação, o que manteve o caso nas manchetes e o circo midiático continuou rolando. 6 anos atrás, Kate finalmente conseguiu manter a sobriedade quando lhe ofereceram um meio de vida, o trabalho na Universidade de Ashton, que veio com uma casa e uma mudança completa de cenário. Achou a vida de acadêmica satisfatória e as pessoas não a julgavam. Durante muito tempo, seu objetivo havia sido reaver a guarda de Jake, mas na época ele tinha 8 anos, amigos, estava em uma ótima escola e muito feliz. Kate viu que Glenda e Michael tinham cuidado dele quando ela não podia, e pro bem do filho, era melhor que ficasse com os dois. Com o passar dos anos, restaurou o relacionamento e via Jake em todas as férias escolares e alguns fins de semana, além de conversarem por Skype 2 vezes por semana, na quarta-feira e no domingo. Tinham um bom relacionamento. Sentia culpa e vergonha eternos pelo filho ter sido tirado de si, mas se agarrava à sobriedade e às coisas boas como se a vida dependesse disso. Quando ficou mais velho, ela viu que era melhor para Jake que Glenda o levasse à escola e para brincar na casa dos amigos. Ele não era o garoto da mãe famosa, o filho do serial killer. Com essa distância de Kate, Jake conseguia ter uma vida relativamente normal. Podia ser o garoto que morava com os avós no casarão de quintal enorme com um cachorro fofo. Jake sabia que o pai era um homem mau que estava preso, mas Peter Conway não desempenhava papel nenhum na vida dele. Peter estava proibido de ter qualquer contato com Jake até ele fazer 16 anos. Mas Kate sentia que os problemas futuros se aproximavam. Em 2 anos, Jake faria 16 anos. Ele já tinha importunado Glenda para deixá-lo criar um perfil no Facebook e estava chegando aos anos adolescentes de autoconhecimento e questionamento. Sempre sentia que era errado chegar em casa sozinha enquanto o filho morava em outro lugar, mas precisava continuar olhando para o futuro. Precisava continuar acreditando que os melhores anos estavam por vir. Jake teria uma vida ótima. Estava determinada a fazer isso acontecer, mesmo que significasse manter distância durante os anos formativos dele. Uma mesinha perto da poltrona sustentava fotos emolduradas de Jake. Uma era da última foto da classe dele, outra de Jake no grande quintal coberto de folhas da casa dos pais dela, com Milo, seu amado labrador. A foto favorita de Kate era a mais nova, tirada no final de agosto na praia abaixo da casa. Com a maré muito baixa ao fundo, estavam ao lado de um enorme castelo de areia que havia passado a tarde construindo. Jake envolvia a cintura da mãe com os 2 braços e ambos sorriam. O sol brilhava no rosto deles e destacava a explosão laranja que tinham nos olhos azuis. Pegou a foto e acariciou o vidro com o rosto. Jake já batia nos ombros da mãe. Tinha olhos dóceis e cabelos escuros, com um corte desmanzelado estilo boy band, usado pelos integrantes do One Direction. Era um garoto bonito, mas possuía o nariz de Peter Conway, robusto e levemente pontudo. É claro que pareceria com o pai. É a natureza, comentou Kate em voz alta. Na criação. Isso é trabalho meu, dos meus pais. Ele é feliz. Não existe motivo para virar uma pessoa má. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Devolveu a foto e olhou para o copo de chá gelado. Seria tão fácil beber alguma coisa. Só uma bebida. Balançou a cabeça, livrando-se da ideia que se foi. Virou o chá gelado e olhou para as fotos de Jake na escola. As crianças posando em 2 fileiras de bancos com a senhorita Prentice, uma loura bonita de 20 e poucos anos. Jake estava rodeado por seus 4 amigos mais próximos, como uma pequena boy band em formação, sorrindo, semicerrando os olhos ao sol. A mente de Kate voltou para a foto de Caitlin Murray na escola. Ela não parecia feliz como Jake. Levantou para ligar o laptop e verificar se o pai de Caitlin tinha respondido ao e-mail e o celular tocou. Foi até a bolsa na cozinha e viu que era Alan Hexam. Alô? Trabalhando até tarde? Disse ela. Gostava de Alan. Ele fazia palestras para os alunos dela todo o semestre e, além de ser um patologista forense brilhante, tinha se tornado um amigo. Kate, está ocupada? Perguntou sem rodeios. Não, está tudo bem? Quero que venha ao necrotério. Preciso de uma segunda opinião. De uma segunda opinião? Indagou Kate. Ele era sempre tão animado, mas nessa noite soava aturdido, quase amedrontado. Por favor, Kate. Preciso muito da sua ajuda e da sua avaliação. Capítulo 5. O necrotério ficava nos arredores de Exmouth, a apenas alguns quilômetros da casa de Kate.
no porão de um grande hospital da era vitoriana. O estacionamento estava tranquilo e vazio. Uma chaminé alta erguia-se dos fundos e uma densa fumaça negra jorrava no céu limpo. O acesso do necrotério era por uma porta lateral e, depois de entrar, Kate estava em um túnel úmido que descia até o porão. Cheirava a mofo e desinfetante. Lâmpadas amarelas e fracas, espaçadas umas das outras, piscavam e zumbiam. O túnel levava a uma recepção ampla de pé direito alto com ornamentos vitorianos em gesso. O desenho fez Kate pensar em intestinos bem enroscados ou tecido cerebral. Registrou-se e conduziram-na a um auditório. Assentos de madeira elevavam-se por ele e desapareciam nas sombras. Um grande cadáver nu estava disposto no centro do auditório em uma mesa de autópsia de aço inoxidável. Alan trabalhava com 2 assistentes. Todos usavam roupas azuis e máscaras transparentes de acrílico. O cadáver inchado e enegrecido possuía uma abertura que se estendia da parte acima da virilha até o externo, onde o corte se separava na direção dos ombros até o pescoço. A caixa torácica estava dividida ao meio e aberta como asas de borboleta. O buraco, que deveria ser o rosto, era uma lacuna obscena, com uma fileira de dentes inferiores atravessando a carne, que parecia um amontoado de cogumelos venenosos. Kate hesitou na entrada, inspirando o fedor misturado com o cheiro de madeira empoeirada do auditório antigo. Os pulmões estão bons e saudáveis, embora próximos da liquidificação, dizia Alan, suspendendo-os nas mãos ensanguentadas. Eles pendiam umedecidos acima do torso desmembrado, levando Kate a pensar em um polvo morto. Depressa, vão se desintegrar. Viu Kate e cumprimentou com a cabeça, enquanto um de seus assistentes se aproximava apressado com um recipiente de aço inoxidável para órgãos. Kate, obrigado por vir, disse ele, com a voz ecoando pelo pé direito alto. Pegue uma roupa cirúrgica atrás da porta dos fundos e lembre-se de pôr a proteção para o sapato. Vestiu depressa a roupa, voltou e parou a alguns metros do corpo. O lugar estava muito frio e ela cruzou os braços sobre o peito. Ficou perto o suficiente para enxergar o que restava dos órgãos da garota, todos bem encaixados no torso aberto. Perguntou-se o que o corpo daquela jovem mulher tinha a ver com ela. Fazia muito tempo que não comparecia a uma autópsia e desejou que o estômago ainda aguentasse. Alan era bem mais alto do que os 2 assistentes e começou a colocar Kate a par da situação, explicando onde e quando tinham encontrado o corpo. Apesar de não ter rosto a ser identificado, o corpo rendeu uma riqueza de amostras. Sêmen, saliva, 3 mechas diferentes de cabelo, pelo púbico na vagina, um cílio em uma das mordidas através das coxas. Mordidas? Questionou Kate. Isso, 6, disse ela, olhando para ela. Um dos assistentes suspendeu o coração com cuidado e o carregou respeitosamente com as 2 mãos até uma balança. Liam, leve o recipiente ao órgão. Não fique andando por aí com isso. Samira. Liam paralisou no meio do cômodo, segurando o coração, enquanto Samira buscava a tigela de aço para ele colocar o órgão. Kate ignorou a encenação em dupla e se aproximou do corpo, sentindo o cheiro de carne em decomposição. Havia uma serra cirúrgica com sangue coagulado em cima de uma mesa adjacente. Autópsias eram sempre conduzidas com uma calma tão intensa. Ela já tinha escutado descreverem-na como despedaçar alguém com cuidado. Ela foi asfixiada? Foi, respondeu Alan. Veja as marcas de corda no pescoço e na garganta. Pequenos pontinhos vermelhos, como uma irritação. Ele chamou a atenção de Kate para a área em questão com o dedo. Indica rápida perda de oxigênio e posterior reoxigenação ligeira do sangue. Foi privada de oxigênio até o ponto da morte e depois reanimada. Estava em uma posição específica, caída de lado com o braço estendido? Estava. O corpo foi deixado em um parque? Charneca. Parque Nacional Dartmoor, mas sim, exposto às intempéries. Já a identificou? Ainda não. De acordo com o exame dos dentes que restam, acabou de sair da adolescência. Ele foi até uma bandeja e pegou um envelope de provas contendo a ponta rasgada do saco plástico e a corda com nó. Entregou para Kate. E encontramos isto amarrado no pescoço dela. Pela 2ª vez no dia, um pedaço do passado tinha repentinamente invadido o presente. Um arrepio percorreu-lhe o corpo quando encostou o dedo no nó através do plástico grosso, sentindo os sulcos firmes da bolinha. Olhou para Alan. Um nó punho de macaco? Disse ela, antes de olhar de volta para o corpo, tão decomposto e inchado que era difícil dizer como era a aparência da garota viva. O que a polícia falou? Sobre você vir à autópsia? Eles não sabem, respondeu Alan. Kate suspendeu o rosto e ergueu uma sobrancelha. Não foi isso que eu quis dizer. Uma jovem detetive está comandando esse caso. Acho que ela ainda brincava de Barbie quando Peter Conway estava tocando o terror.
Não contei pra ela. Quero que você dê uma olhada antes de começar a ligar este assassinato a um caso histórico. Kate olhou pro Nod de novo. Na minha cabeça, não há dúvida. Olhe pro todo. É o canibal de Nine Elms. Peter Conway não fugiu, caso você esteja preocupada. Ele ainda está muito bem acomodado na cela dele, conforme determinação de Vossa Majestade. Eu sei, se ele fugir, eu sou a primeira a ser informada. Há medidas em vigor para proteger a mim e meu filho. Kate viu um traço de pena nos olhos de Alan. Nunca tinham discutido a situação dela, mas era óbvio que o patologista sabia. Quem quer que tenha feito isso deve ser um imitador. Estou tirando conclusões precipitadas? Há muita coisa aqui para que seja só uma coincidência. É, concordo, disse ele. Sabe quando ela morreu? O horário da morte? Indagou ela, retornando a atenção para o corpo. Ficou exposta às intempéries. Vento, bichos rastejantes. Tem larvas na carne através da orelha esquerda e no ombro, e o corpo está inchado. Diria que a morte foi há 5 ou 6 dias. Ou seja, na terça ou quarta-feira passada. Conway pegava as vítimas na quinta ou sexta-feira. Assim tinha o fim de semana para torturá-las e matá-las, depois desovava os corpos na segunda ou na terça-feira, disse Kate. Olhou para Alan. Você colheu as impressões dentárias das marcas de mordida? Não, a pele estava decomposta demais. E o rosto dela, sabe como foi removido? Alan pegou um saquinho plástico no bolso da roupa cirúrgica e dentro dele havia um dente comprido. Um canino incisivo esquerdo, informou ele, suspendendo. Era liso e branco. De cachorro? Alan confirmou com a cabeça e completou. De Doberman, ou pastor alemão. Ele precisava estar muito bravo para fazer isso. Tenho medo até de pensar no que fizeram. Achamos o dente enterrado no que sobrou no maxilar superior direito, mas não acho que o cachorro sozinho tenha arrancado o rosto. Também há marcas de incisão com uma lâmina de serra. Como se o cachorro tivesse atacado e o rosto sido removido. Ou terminado de ser removido com uma faca. Isso mesmo, confirmou Alan. Você se deparou com algum outro assassinato que tinha as características de Conway? Não. Pode confirmar? Kate, pedi sua opinião profissional sobre o corpo e sou grato por... Alan, você tem acesso aos bancos de dados da polícia. Se existe alguém por aí imitando os assassinatos de Peter Conway, esta mulher é a segunda vítima. A segunda vítima do Conway foi Dawn Brockhurst, desovada ao lado de um rio. Raposas arrancaram o saco plástico que cobria a cabeça dela e comeram parte do rosto. Shelley Norris foi a primeira vítima dele e a encontraram em um ferro velho na Nine Elms Lane. Alan suspendeu as mãos. Sim, estou ciente, mas meu trabalho é fornecer os fatos, a causa da morte. Pode pelo menos dar uma olhada, ou instruir a polícia a investigar? Alan consentiu, cansado, com um movimento de cabeça. Os assistentes estavam fechando cuidadosamente a caixa torácica para, em seguida, costurarem a incisão em forma de Y no externo. Kate olhou para baixo e viu que ainda segurava o saco plástico contendo o pedaço de corda enlameado com um nó punho de macaco. Sua mão tremeu e ela o entregou depressa a Alan. Sentiu que, se o segurasse mais, ele poderia contaminá-la e arrastá-la de volta ao inferno turbulento do caso canibal de Nine Elms. Capítulo 6. Kate não se lembra de ir embora do necrotério nem de se despedir de Alan. Pegou-se saindo do corredor comprido e úmido e chegando ao estacionamento. As pernas se movimentavam e o sangue percorria as veias com tanta força e velocidade que era doloroso. Tudo estava abafado. O barulho da rua movimentada que ela atravessava. Uma névoa fina começava a se manifestar ao redor das luzes amarelas e fracas dos postes. O medo que sentia era irracional. Não era uma imagem, nem um pensamento, mas a consumia. Será que esse medo vai acabar comigo de uma vez por todas? Pensou ela. Escorria suor no pescoço e nas costas, mas o ar frio causava arrepios nela. Voltou a si dentro de uma loja de bebidas em frente ao necrotério e olhou para baixo. Estava com uma garrafa de uísque na mão. Soltou a garrafa, que se espatifou no chão, respingando o linóleo acinzentado e os sapatos dela. Um indiano pequeno, sentado atrás da caixa registradora, assistia a um filme no laptop, e o barulho da garrafa caindo o fez levantar o rosto. Tirou o fone e pegou um rolo grande de papel azul. — Vai pagar isso! Afirmou ele. — É claro, me deixe ajudar, falou Kate, ajoelhando-se e pegando um caco da garrafa quebrada. Ele cintilava o líquido âmbar. Estava tão perto da língua e Kate sentia o cheiro. Não encoste em nada, ordenou o rapaz, olhando para ela com aversão. Outra bêbada. De repente, a realidade voltou a tomar forma para Kate. Vasculhou a bolsa e estendeu a ele uma nota de 20 libras. Ele a pegou. Kate percorreu um caminho em meio aos cacos de vidro e saiu da loja. Não olhou para trás. Atravessou a rua apressada e por pouco não foi atropelada por uma van que buzinou. Quando chegou ao carro, entrou e trancou as portas.
As mãos tremiam e dava para sentir o cheiro do uísque no sapato e a calça molhada. Uma parte dela queria chupar o líquido do tecido. Respirou fundo, abriu a janela e sentiu o ar frio circular no carro, amenizando o cheiro de uísque. Pegou o telefone celular e enviou uma mensagem para Myra, sua madrinha no Alcoólicos Anônimos. Está acordada? Quase bebi. Ficou aliviada ao receber a resposta imediatamente. Sorte sua, menina. Estou acordada e tenho bolo. Vou esquentar a chaleira. Myra era vizinha de Kate e morava em um apartamento sobre a loja de surf, da qual era proprietária e gerente. O estabelecimento fechava no inverno e o pequeno estacionamento em frente estava vazio. Tinha apenas um caixa automático preso à parede e uma velha placa giratória de 2 lados com as beiradas sulcadas. Ela rodopiava depressa ao vento e mostrava alternadamente o que lá era vendido: bebidas geladas e sorvetes. Kate foi à porta lateral e bateu. Olhou para o caixa automático brilhando no canto. Nos meses de verão, os surfistas o utilizavam, mas fora de temporada, Kate era uma das únicas pessoas a usá-lo, porque era muito preguiçosa para ir à cidade. Myra atendeu à porta, segurando 2 canecas de chá fumegantes. Segura aqui, pediu ela, entregando as canecas para Kate. Vamos descer e tomar um ar. Vestiu um casaco comprido e escuro de inverno e enfiou os pés em galochas Wellington. Seu rosto tinha muitas rugas, mas a pele era clara e o cabelo branco brilhava luminosamente sob a luz do corredor de entrada. Kate nunca lhe perguntou a idade e ela nunca lhe disse. Myra era uma pessoa reservada, e Kate calculava que devia ter 50 e tantos, 60 anos. Devia ter nascido antes de 1965, ano em que Myra Hindley e Ian Brady foram capturados pelos assassinatos da Charneca. Não foram muitas as pessoas que quiseram colocar o nome da filha de Myra depois disso. Saíram e atravessaram a varanda com vista para o mar, onde havia 3 fileiras de mesas de piquenique vazias nas sombras. Uma escada de concreto deteriorada levava à praia, e Kate desceu lentamente atrás de Myra, concentrada em não derramar o chá. O som do vento e das ondas aumentava à medida que chegava ao final da escada, onde 2 cadeiras de praia encontravam-se aninhadas nas dunas. Elas rangeram em uníssono quando se sentaram. Grata, Kate deu um golinho no chá quente e doce. Myra tirou uma caixa de bolinhos do bolso do casaco. Por que quis beber? Perguntou ela, com uma expressão séria no rosto. Não estava julgando, mas estava séria e com toda a razão. 6 anos de sobriedade não eram brincadeira. Comendo o bolo, Kate contou a urucubaca tripla do dia, a aula sobre Peter Conway, o e-mail que tinha recebido depois da autópsia. Eu me sinto responsável, Myra. O pai daquela menina, Caitlin, ele não tem mais ninguém a quem recorrer. Você não sabe se ela foi sequestrada pelo Peter Conway. E se for coincidência? Disse Myra. E a garota de hoje à noite? Meu Deus, o jeito que ela estava caída lá, como um pedaço espancado de carne, e a ideia de que está tudo começando de novo. O que quer fazer? Quero ajudar. Quero impedir que aconteça de novo. Você pode ajudar contando e compartilhando o que sabe, mas lembre-se que a recuperação nunca termina, Kate. Você tem um filho que precisa da mãe. Tem que pensar em si mesma. Nada é mais importante do que a sua sobriedade. O que acontece se voltar a uma loja de bebidas e não deixar a garrafa de uísque cair? E se for ao balcão, pagar por ela e tiver uma recaída? Kate limpou uma lágrima do olho. Myra estendeu o braço e segurou a mão dela. Peter Conway está preso. Você o colocou lá. Pense na quantidade de vidas que salvou, Kate. Ele teria continuado. Deixe a polícia cuidar disso. Deixe Alan fazer o trabalho dele. E quanto à garota desaparecida, o que acha que pode fazer para encontrá-la? Como os pais dela podem ter certeza de que Peter Conway a matou? Kate baixou os olhos na direção da areia e a alisou sob os pés com a ponta da bota. Conversar com Myra a tinha acalmado. A adrenalina não estava mais percorrendo seu corpo e sentiu-se exausta. Conferiu o relógio. Eram quase 11 horas da noite. Virou-se e olhou para o mar, para as fileiras de luzes de Ashton cintilando na escuridão. Preciso descansar um pouco e tirar essa calça. Nem está fedendo a bebida. Kate viu a preocupação de Myra, mas não quis prometer que deixaria o caso de lado. Vou com você e ajudo a colocá-la na máquina de lavar. Ofereceu Myra. Kate estava prestes a negar, mas concordou com um gesto de cabeça. Tinha feito umas loucuras na época em que bebia e o fedor de álcool a tinha empurrado do penhasco no passado. E a gente tem uma reunião cedo amanhã, acrescentou com firmeza. Está bem, falou Kate. E obrigada. Capítulo 7. Peter Conway percorreu o longo corredor do hospital psiquiátrico Great Barrow, acompanhado por 2 assistentes, Winston e Terrell.
Os muitos anos de encarceramento e atividade limitada deram a Peter uma pança, além de pernas magrelas e fracas que despontavam do roupão ligeiramente curto demais. As mãos estavam algemadas às costas e ele usava capuz anti-cuspe. Era de malha de metal e cobria a cabeça inteira. Um painel reforçado de plástico na frente movia-se para dentro e para fora com a respiração. O cabelo grisalho molhado do banho despontava por baixo do capuz e pendia acima dos ombros. Tinha passado 1 ano desde o último episódio violento de Peter. Havia mordido outro prisioneiro durante a terapia em grupo, um maníaco depressivo chamado Larry. O motivo do desentendimento tinha sido Kate Marshall. Peter carregava um enorme amontoado de emoções sobre ela: fúria, ódio, luxúria e perda. Antes daquela sessão em particular, Larry tinha encontrado uma pequena matéria no jornal sobre Kate. Nada importantíssimo ou significativo, mas ele o ridicularizou. Larry deu o primeiro soco, mas Peter finalizou arrancando com uma mordida a ponta do narizinho gordo do sujeito. Recusou-se a deixar que fizessem uma lavagem estomacal nele para recuperarem o pedaço que faltava e agora tinha que usar algemas e o capuz anti-cuspe fora da cela ou do quarto, como médicos mais progressistas gostavam de chamá-la. Aconteceram vários incidentes ao longo dos anos. Peter mordeu um assistente, um médico e 2 pacientes, e várias focinheiras, incluindo uma máscara de rock, estilo Hannibal Lecter, foram usadas nele. Morder por prazer e por legítima defesa eram 2 coisas diferentes na cabeça de Peter. A macia carne feminina tinha uma delicada, quase perfumada qualidade, a ser saboreada como um vinho fino. Carne masculina era peluda e fedorenta, só mordia homens em legítima defesa. O advogado entrou com uma bem-sucedida ação contra o uso dessas restrições, citando a lei dos direitos humanos. O capuz era usado pela polícia durante prisões para impedir que ficassem expostos a fluidos corporais e foi a única solução aceitável para Peter, com o que concordaram o hospital, os tribunais e o advogado. A cela de Peter ficava no final do comprido corredor. As portas grossas eram de metal e tinha uma portinhola que só podia ser aberta pelo exterior. Gritos, pancadas e ocasionais berros escapuliam pelas fechaduras, mas para Peter e os assistentes, nas caminhadas matinais de ida para o banho, aquele era o ruído de fundo normal, como o gorjeio de pássaros no campo. Wilson e Terrell eram enormes, imponentes, de mais de 1,80 m e pareciam armários, como a mãe de Peter gostava de dizer. Embora parecesse uma caminhada de volta do banheiro tranquila, os 2 usavam cintos de couro grossos com armas de choque. Prisioneiros em alas de segurança máxima ficavam separados uns dos outros em celas individuais e raramente tinham contato com pessoas fora delas. Os corredores do hospital eram monitorados por uma extensa rede de câmeras, tanto por segurança quanto para coreografar os movimentos cotidianos. Peter sabia que devia estar de volta à cela nos minutos seguintes para dar ao próximo prisioneiro acesso ao chuveiro. Ocupava a mesma cela havia 6 anos. Quando chegava à porta, Peter ficava de pé contra a parede oposta à porta, vigiado por Terrell, enquanto Winston a destrancava. Assim que era aberta, Terrell soltava as tiras do capuz anti-cuspe e Peter entrava. Eles fechavam e trancavam a porta. "Vou abrir a portinhola, Peter. Preciso que se afaste e atravesse as mãos", informou Winston. Peter sentiu a corrente de ar quando ele abriu e então enfiou a mão. Tiraram as algemas dele, que puxou os braços de volta. Soltou o capuz anti-cuspe e o tirou da cabeça e enfiou na portinhola. "Obrigado, Peter", disse Winston, antes de fechar a portinhola. Peter se livrou do roupão, remexendo os ombros, e vestiu calça jeans e um suéter de linha azul. Tinham permitido que alguns pequenos luxos se esgueirassem para dentro da cela dele ao longo desses 6 anos. Possuía um rádio digital, embora muitas das bibliotecas locais no Reino Unido tivessem fechado por cortes no orçamento, a de Great Barrow continha um bom acervo e havia uma pilha de livros em sua mesinha de cabeceira. O único arrependimento por ter agredido Larry era a perda da chaleira. Privilégios que envolviam bebidas quentes eram difíceis de se conseguir e sentia falta de poder fazer o próprio chá ou café. A vontade de ser livre nunca abandonou Peter. O último livro que leu era sobre a teoria do caos e foi cativado por ela e pelo efeito borboleta. Havia muitas portas e cercas de arame farpado entre ele e a liberdade, mas sabia que, em breve, as asas bateriam em algum lugar, o que significaria uma pequena mudança ou oportunidade. Talvez surgisse a chance de fugir. Ouviu o chiar de calçados no corredor do lado de fora e o ruído grave de um carrinho. Muito tempo atrás, descobriu que o hospital dividia o tempo em blocos de 5 minutos. Certa vez, ao ir ver o médico do hospital, houve um incidente com outro paciente e Peter foi levado de volta para a cela por um caminho intrincado e corredores desconhecidos. Por uma porta aberta, vislumbrou a sala de controle das câmeras de segurança. Um amplo conjunto de telas mostrando imagens de todos os portões e corredores do Great Barrow. Apesar da duração de sua estadia, a planta do hospital lhe era desconhecida.
Bateram na porta e a portinhola foi aberta. Um narigão de comprimento quase cômico despontou pela fresta com molhados lábios vermelhos rodeados de espinhas. Peter! Grasnou uma voz. Sua correspondência. Bom dia, Ned, respondeu, aproximando-se da portinhola. Ned Dux era o paciente mais antigo dali. Estava internado havia 40 anos por aprisionar e estuprar garotos de 14. Baixinho e mirrado, tinha cravados no meio do largo rosto redondo, um nariz comprido e uma boca carnuda dominada por espinhas. Os olhos cegos e leitosos rolavam de um lado para o outro, enquanto apalpava o carrinho abarrotado de cartas e pacotes. Ned estava acompanhada de uma mulher mais velha, uma assistente cuja boca sem lábio formava uma linha taciturna. Na prateleira de baixo, disse ela, sem paciência. Ned não era o mais eficiente dos carteiros, mas fazia aquele trabalho desde antes de perder a vista e ficava extremamente agitado e aflito se não tivesse a rotina da entrega das correspondências. Na última vez que o hospital tinha tentado tirá-lo dessa atribuição, Ned protestou jogando água fervendo na genitália. Perdeu as bebidas quentes, mas permaneceu com o cargo de carteiro não oficial. Ned se abaixou, respirando alto, e com o nariz ficou tateando as cartas muito bem empilhadas e derrubou uma das pilhas. No fundo, lá! Ralhou a mulher, agarrando-lhe o punho e posicionando a mão dele na pilha de cartas de Peter. Ned as pegou e entregou através da portinhola. Obrigado, Ned. Tchau, despediu-se com um sorriso verdadeiramente repulsivo de dentes quebrados e marrons. Tchau, tchau, murmurou Peter, ao fecharem a portinhola. Retornou para a cama e examinou a correspondência. Como de costume, tinha sido aberta pelo hospital, conferida e mal colocada de volta nos envelopes. Havia uma carta da irmã Assunta, uma freira que lhe escrevia de seu convento na Escócia havia vários anos. Queria saber se ele gostou do roupão que ele enviou e perguntava quanto Peter calçava, porque tinha achado na Amazon um chinelo que combinava com ele. Finalizava a carta com uma oração pela alma dele. O resto da correspondência era um TED para Peter. Um escritor que fazia um livro sobre crimes reais pedindo uma declaração, um homem e uma mulher que escreveram separadamente, dizendo que estavam apaixonadas por ele. E, de alguma maneira, o nome dele foi parar no mailing da revista Reader Digest. Peter escreveu para Kate uma vez apenas. Uma longa carta durante um momento de fraqueza, quando cumpria prisão preventiva aguardando a sentença. Soube que estava grávida dele e pediu para ela levar a gravidez adiante. Também requisitou fazer parte da vida do bebê. Não obteve resposta. As únicas informações que conseguiam vinham da mãe, Enid, e da imprensa. Nunca mais escreveu para ela. A rejeição de Kate àquilo que sentia e que expressou em sua franca e genuína carta foi uma traição pior do que ela ter descoberto os crimes dele. Uma determinação judicial em vigor impedia que Peter e Enid contatassem Jake e soubessem o endereço do garoto. É claro que Enid conhecia pessoas e tinha descoberto onde ele morava, não porque tivesse algum interesse nele, mas queria desbancar as autoridades. Em 2 anos, Jake faria 16 anos, e a determinação judicial expiraria. Peter sabia que Kate era uma causa perdida, mas um dia ele encontraria o filho, e seria tão prazeroso virá-lo contra ela. Aproximou-se da porta da cela e escutou. O corredor estava silencioso. Foi ao aquecedor soldado à parede, no canto da cela. O aparelho tinha um grande disco plástico para regular a temperatura e algumas semanas atrás, quando o girou, ele se soltou do suporte. Mas a peça de plástico continuou inteira. Foi um presente arranjar um lugar para esconder as coisas. Revistavam as celas meticulosamente todos os dias. Peter virou lentamente o disco do aquecedor para a esquerda e sacolejou o plástico, que se soltou. Pegou os óculos de grau e com a haste, pescou dentro do encaixe. Virou o disco na mão e uma pequena cápsula caiu dele. A grande cápsula solúvel de uma vitamina C. Separou as 2 metades da cápsula e, com as unhas, tirou um canudinho de papel bem fino, muito enrolado. Juntou a cápsula da vitamina novamente e a colocou na pilha de livros. Quando sentou na cama, se aproximou da parede de modo que ficasse colado a ela e não pudesse enxergá-lo caso abrissem a portinhola. Cuidadosamente, desenrolou o papel. Era um papel branco, fino e encerado, daqueles usados em maquininhas que imprimem bobinas para caixas registradoras. A pequena tira de papel estava preenchida com uma caligrafia preta caprichada. Quando lhe escrevi e disse que tinha matado uma garota em sua homenagem, você deve ter achado que era um dos tristes e solitários fantasistas que ele escreve. Escrevo novamente para afirmar que sou genuíno. Sou real. Sequestrei e matei uma segunda menina. O nome dela é Kate Smith e deixei o corpo no rio perto da Hunter Store, em Dartmoor. Muito em breve isso será reportado pela imprensa. Continuo seguindo os seus passos e espero ser digno de você. Por favor, mantenha a nossa linha de comunicação aberta. Não se arrependerá. Meu plano é continuar o seu trabalho, mas também quero deixá-lo feliz.
Eu o ajudarei a acertar contas antigas e, por fim, lhe darei liberdade. Um fã. Tinha lido essa carta muitas vezes nos últimos dias. A mãe lhe garantiu que esse fã era genuíno e que tinha se encontrado com ele. Peter ficava frustrado por as pessoas fora do hospital poderem se comunicar num piscar de olhos, enquanto ele devia se contentar com cartas e longos períodos agonizantes para receber uma resposta. Estendeu o braço, ligou o rádio digital e percorreu as estações bem a tempo de escutar as manchetes do jornal das 8 da manhã na BBC Rádio Devon. Escutava a Rádio 4 e a rádio local todas as manhãs, na esperança de que noticiassem algo e o que tinha sido escrito na carta do fã fosse confirmado. Ouviu os jornais inteiros, mas não havia nada. Desligou o rádio e começou a enrolar a carta novamente quando escutou o carrinho no corredor. A cápsula vazia não estava na pilha de livros, e ele passou um momento frenético procurando-a até achá-la debaixo da cama. Ela quase desintegrou em suas mãos suadas enquanto empurrava o bilhete para dentro. Tinha acabado de encaixotar o botão do aquecedor no lugar quando abriram ruidosamente a portinhola. Café! Gritou a mulher que entregava lanches e refeições. Peter foi à portinhola e viu o copinho plástico infantil vermelho desbotado. Podia tomar uma bebida quente toda manhã, servida nesse tipo de copo por segurança, embora a impressão fosse de que aquilo havia sido concebido para humilhá-lo. Leite sem açúcar? Perguntou ele. Isso. Parece que você não tem certeza. Não pode abrir na minha frente, ralhou a mulher. Ou você vai beber, ou vou ter que levar embora. Ele o pegou. Obrigado, disse antes de murmurar. Piranha. O que você falou? Perguntei se tem uma bolachinha, respondeu, abrindo um sorriso de dentes marrons. Ela meneou a cabeça com uma expressão de repulsa na cara fechada. Volto em 1 hora, tem que devolver o copinho. Vazio, virado para cima, sem a tampa. Eu sei, antecipou Peter. A mulher bateu a portinhola. Ele inclinou o copinho e deu um gole. Estava frio, com muito leite e doce. Foi à mesa, pegou um pedaço de papel e, com uma régua, cortou uma tira fina e começou a escrever uma resposta para o fã. Capítulo 8. Kate foi à reunião do AA na manhã seguinte com Myra. Era a reunião regular que tinha no salão paroquial de uma igreja bem na saída de Ashton. Kate falou sobre quase ter perdido a sobriedade e, como sempre, as pessoas na reunião lhe deram força e compartilharam suas histórias de recuperação. Quando ela e Myra se separaram nos degraus da igreja, Kate ficou satisfeita por a colega não ter insistido em saber o que faria. Tristan já trabalhava, sentado à sua mesa, quando Kate chegou na sala. Bom dia, cumprimentou ele. Alan Hexam retornou. Ele pode dar a palestra na semana que vem. Também quer saber se você está bem. Ficou preocupado com a possibilidade da autópsia de ontem à noite ter deixado você aflita. Obrigada, vou ligar para ele. Respondeu, sentando à mesa dela e ligando o computador. Dava para ver, pelo canto do olho, que Tristan queria saber mais. Por que Alan deixaria uma mensagem tão indiscreta? Ele não sabia se Kate compartilhava tudo com o assistente. Abriu o e-mail e viu a resposta de Malcolm Murray, que queria se encontrar com ela. Kate olhou para Tristan. Ele trabalhava na atividade sobre o caso arquivado para a próxima aula, o que tinha envolvido pegar os arquivos e relatórios na polícia e organizar as informações para os alunos lerem. Tomou uma decisão. Quer tomar um café? Chamou ela. Claro, o que você quer? Respondeu ele, ajeitando o cabelo para trás. Não, estou chamando você para tomar um café comigo. Quero conversar sobre uma coisa. Ok, respondeu, franzindo as grossas sobrancelhas castanhas. Algum problema com o meu trabalho? Meu Deus, não. Vamos. Vou morrer se não ingerir cafeína e aí a gente conversa. Desceram até a nova e reluzente Starbucks no térreo do prédio da faculdade. Era quente e aconchegante, e quando pegaram o café, conseguiram angariar uma mesa à janela com vista para o mar. Kate deu uma olhada para as mesas ocupadas do lugar em que os alunos trabalhavam em seus laptops novos e reluzentes, devorando muffins e tomando lattes de 3 pratas. Então, lembrou-se de seus dias de aluna carente, do apartamento de um cômodo gelado e sobrevivendo com uma dieta de lentilhas e frutas. Um latte e um muffin da Starbucks eram mais caros do que a comida que ela comprava por uma semana inteira naquela época. Muitos desses alunos devem ser montados na grana, comentou Tristan, ecoando os pensamentos de Kate. Olha aquele cara ali, disse ele, apontando para um sujeito bonito, de cabelo escuro, relaxado em uma das poltronas e falando ao celular. Ele está com Adidas Samba, Luznik World Cup de edição limitada. Kate olhou para os tênis brancos com listras vermelhas. Sério, para mim é só um tênis. Só fizeram alguns milhares e eles têm couro e camurça de beizão. Ele não deve ter recebido muito troco ao pagar 500 pratas.
Desculpe, sobre o que você quer falar? Não se preocupe, disse ela, sorrindo. Quanto mais conhecia Tristan, mais gostava dele. Contou-lhe sobre o e-mail de Malcolm Murray e o encontro com Alan Hexam na noite anterior. Cortou a parte de quase ter tido uma recaída e também mostrou o e-mail a Tristan. Você acha que estão ligados? A garota morta no necrotério e esse e-mail sobre a Caitlin? Não, embora o jeito que essa garota foi morta seja hediondo e tenha todas as características de Peter Conway, ele está preso e a polícia trabalha no caso. Quero que você me ajude a investigar o desaparecimento de Caitlin. Como? Disse ele, olhando para o e-mail. Você tem preparado todo o material para as minhas aulas sobre os casos arquivados. Gostaria que fosse comigo quando me encontrar com o Malcolm e a esposa dele, para que eu tenha uma segunda opinião. Sou muito próxima do caso, obviamente, e as suas ideias seriam bem-vindas. Tristan ficou surpreso e empolgado. É claro, adoro mexer com as paradas dos casos arquivados, ler os arquivos antigos da polícia. São coisas muito interessantes. Você tem muito serviço amanhã? Perguntou Kate. Ela não dava aula na quarta-feira, mas usava o dia para trabalhar na preparação e em questões burocráticas. Dou um jeito de esquematizar as coisas. Fico até um pouco mais tarde hoje. Quer ir amanhã? Quero. Teríamos que sair bem cedo e, é claro, vai contar como dia de trabalho e vou pagar as suas despesas. Está ótimo, disse ele, virando o resto do café. Olhou para o e-mail novamente e para a foto de Caitlin, que Kate tinha achado na internet. Você deve ter a sensação de que isso é um assunto inacabado. O caso do Peter Conway era seu e agora podem existir mais vítimas. Ainda não sabemos disso, não a corpo, mas infelizmente para mim, vou sempre ter a sensação de que o caso de Peter Conway é um assunto inacabado. Tristan demonstrou compreensão com um gesto de cabeça antes de dizer. Como ele era? Ô Peter, sei o que ele é agora, mas devia parecer uma pessoa normal. Ninguém suspeitou dele durante anos. Ele era o meu chefe e mesmo que a gente tenha tido um caso, não existia brincadeira entre nós. Parecia um camarada decente. A equipe gostava dele. Sempre pagava rodadas de bebidas depois de um dia longo e difícil. O marido de uma das detetives se separou dela e o Peter dava colher de chá para ela, deixando a moça fazer o que precisava. Buscar o filho na escola, esse tipo de coisa. E em 1995, se uma policial mulher tivesse um filho ou qualquer questão envolvendo criação de filhos, mandavam-no para o trabalho burocrático antes mesmo de alguém falar de direitos iguais para as mulheres. Acha que existia uma pessoa normal espreitando de dentro dele? Acho, e na maioria das pessoas que cometem assassinatos em série, os dois lados da personalidade geralmente estão em conflito, o bem e o mal. E o mal geralmente vence. Minha esperança é de que o bem triunfe tanto quanto o mal. Sua voz desvaneceu. Não tinha mais tanta certeza. Obrigado. Prometo que não vou te amolar mais com perguntas sobre ele. Isso é legal demais. Vou te ver como policial de novo, investigando um crime. Pisa no freio aí. Só quero ir visitar o Malcolm e a esposa dele, nada além disso. Não estou prometendo nada a eles. Capítulo 9. Kate e Tristan partiram cedo na manhã seguinte e passaram 2 horas na rodovia até Chunagna, um bonito vilarejo a 15 quilômetros de Bristol. O chalé de Malcolm e Sheila ficavam nos arredores do vilarejo, no final de uma estradinha enlameada devido à chuva recente. Estacionaram perto do portão e Tristan teve que pular do banco do passageiro para não pisar em uma poça barrenta enorme. O lugar era pitoresco e diferente do que Kate havia imaginado como a casa de Malcolm e Sheila. Tinha visualizado uma encardida casinha vitoriana geminada ou um apartamento subsidiado pelo Estado, similar às casas das outras vítimas. O chalé tinha as paredes caiadas de branco e uma densa trepadeira envolvia o cano que descia do telhado e estendia-se sob o beiral. Os galhos estavam nus e algumas folhas amareladas pendiam, dançando ao vento. Caminharam até a porta localizada atrás de um jardim, cuja grama batia na altura do joelho, e ervas daninhas altas cresciam das rachaduras no concreto. Malcolm atendeu a porta. Era baixo, roliço e tinha ombros gordos. O cabelo muito ralo e fino parecia com o de um bebê, agarrado ao couro cabeludo cheio de veias. Estava de calça jeans vincada na frente e uma blusa com estampa vermelha e azul. Oi, é um prazer enorme conhecer vocês, disse com uma voz rouca e dando um aperto de mão nos dois. Kate percebeu que ele tinha manchas escuras nas costas das mãos e calculou que devia beirar os 90 anos. Chegamos mais rápido do que imaginamos. Espero que não esteja cedo demais, disse Kate. Eram 9 e pouco da manhã. A gente se sente bem melhor antes do almoço. Quanto mais cedo, melhor. Antes que a gente fique meio gaga, comentou, abrindo um sorriso. Deu um passo atrás para deixá-los entrar. No chão, havia um grosso tapete desbotado de cor malva e a entrada de teto baixo era parcamente iluminada. No ar, um leve cheiro de desinfetante ilustra móveis. Kate tirou o sapato e pendurou o casaco.
Malcolm ficou observando Tristan desamarrar o cadarço do tênis e tirá-lo cuidadosamente, revelando uma imaculada meia esportiva branca como a neve. Nossa, que teteia! Comentou Malcolm, ajeitando os óculos grossos com as mãos trêmulas. Obrigado, disse Tristan, suspendendo o tênis. É um vintage Dunlop Green Flash. Não, estou falando da meia. É tão branca. A Sheila nunca me deixaria usar uma meia tão branca. Elas devem ressaltar a sujeira. Tristan riu e respondeu enquanto pendurava o casaco. Um pouquinho, sim, mas sou eu que lavo a roupa lá em casa. Você é casado? Não, moro com a minha irmã. Ela cozinha, o meu negócio é a faxina e lavar roupa. Kate sorriu, não sabia daquilo, e fez uma nota mental para perguntar mais a Tristan depois. Malcolm, olha o vento, fecha essa porta, ordenou uma voz esganiçada da sala. Arruma uns chinelos para eles. Está bem, você não pode ficar gripada, respondeu Malcolm, esticando o braço para fechar a porta. Agora, cadê os chinelos? Tanto Kate quanto Tristan disseram que não precisavam de chinelos, mas Malcolm insistiu, remexendo no baú grande debaixo do cabide de casacos até achar um chinelo amarelo de hotel para cada um com a frase diversão, solzão, isso é Sheraton. Ele os largou no chão em frente aos pés dos dois. Prontinho. Fomos para Madeira na virada do milênio. Foi o último feriado antes da Sheila ser dominada pela agrofobia. E depois, bom, enfim. Calcem que vão ficar quentinhos e ele vai manter essa meia limpa. Malcolm saiu e Tristan fez uma careta para Kate. Os chinelos minúsculos estavam ridículos apertadinhos na ponta de seus pés enormes. Passaram por um grande relógio de pêndulo tic-taqueando alto na entrada escura e chegaram à sala, bem mais clara. O lugar era uma bagunça. 2 poltronas enfiadas sob a janela da frente, perto de um ninho de mesas, e uma mesa de jantar com cadeiras empilhadas na outra ponta, sob a janela com vista para o quintal, tomado pelo mato alto. Quando Kate viu Sheila, entendeu o porquê. O meio da sala tinha sido liberado para encaixar uma poltrona de encosto alto em que Sheila estava sentada, aconchegada sob um cobertor azul felpudo. Tinha cabelo grisalho comprido, com madeixas que escapuliam do rabo de cavalo. A pele era profundamente amarela. Perto dela, um enorme aparelho de diálise zumbia e chiava com uma fileira de luzinhas piscando, e do outro lado havia uma mesa coberta de frascos e embalagens de medicamentos, além de uma lixeira amarela para objetos cortantes, destino final de agulhas e curativos. Quadrados em baixo relevo no carpete indicavam os locais em que a mobília antiga ficava. Malcolm, você devia ter avisado. Olha para ele, pobre rapaz, disse Sheila, ao observar Tristan, que estava um pouco pálido. Tubos grossos, cheios de sangue, emergiam debaixo do cobertor e entravam no aparelho, onde uma cânula girava, bombeando de volta às veias. Oi, sou a Sheila, apresentou-se. Kate e Tristan se aproximaram e todos deram apertos de mão. Como ele é lindo, falou Sheila, segurando a mão de Tristan. É seu filho? Não, é meu assistente de pesquisa na universidade. Deve ser um trabalho interessante. Você tem namorada? É sim, e não tenho, não, respondeu Tristan, desviando os olhos do sangue. Namorado? Um dos meus enfermeiros, o Kevin, é gay. Acabou de voltar de um cruzeiro da Disney. Não, sou solteiro, esclareceu Tristan. Sheila finalmente soltou a mão dele e gesticulou para que se sentassem no sofá. Kate teve a impressão de que Sheila não recebia muitas visitas, pois falou constantemente até Malcolm voltar com uma bandeja de utensílios para chá. Ela explicou que estava na fila de espera por um transplante de rim. Tenho sorte de as autoridades locais trazerem esse aparelho aqui 3 vezes por semana. Kate deu uma olhada geral na sala e viu que a cornija acima da lareira era a única parte do cômodo que não tinha sido rearranjada. Havia 6 fotos de Caitlin, inclusive uma dela ainda bebê, de olhos arregolados e espreitando por baixo de um cobertor azul no berço. Em outra, uma versão bem mais jovem de Malcolm e Sheila estavam em um banco, agachada ao lado de Caitlin, que tinha 5 ou 6 anos. Era um glorioso dia de sol, e todos seguravam sorvetes e sorriam para a câmera. Outra, provavelmente tirada em um estúdio profissional alguns anos depois, era um close-up dos 3 sentados em fila com o fundo manchado de azul e branco, todos com saudosos olhares perdidos. Havia 2 outras fotografias de Caitlin na adolescência, uma com um sorriso radiante ao lado de um girassol e outra segurando um gato malhado. A foto escolar usada no jornal não estava ali. A maneira abrupta com que a fileira de fotos terminava era apavorante. Caitlin não pôde crescer e ter uma foto de casamento, nem um retrato do primeiro bebê. Um tempo depois, tomavam a segunda xícara de chá e Sheila continuava tagarelando sobre os 3 enfermeiros que a visitavam frequentemente. Malcolm estava em uma cadeira que tinha buscado e posicionado ao lado.
Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!